qual é o viés das vidas anteriores dela, da predominância, dentro do processo da proex atual. Agora veja, isso é a linha de abertura que eu chamo. Essa linha de abertura ajuda a pessoa, mas ajuda, por exemplo, os colegas, tudo dentro da Max Proex. Então é necessário a identificação dessa linha de abertura. Agora, eu fui falar isso aí no jantar, deu uma celeuma na memória, ela veio chorar as mágoas para mim, porque é o negócio do estudo dela. Então eu fui escrever o verbete, que eu não ia fazer agora. Agora eu chamo mesmo linha de abertura. Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde. Hoje nós temos aí o zoom mnemônico. Isso é dentro da auto-retrocogniciologia, quer dizer, a retrocognição, ou o retroconhecimento, o conhecimento anterior da própria pessoa. Sob certo aspecto, é isso aqui. Está entendendo? É isso que nós estamos falando. Agora, o que vem a ser o zoom mnemônico? É o efeito retrospectivo de aproximação ou afloramento de determinada lembrança nítida, até nos mínimos detalhes, de cena ou episódio vivenciado no passado recente ou remoto desta vida humana ou de alguma retrovida intrafísica ou intermissiva da consim, quando hipermnemônica, ocorrendo ao modo de pensamento do segmento pontual, relevante e alijado nos refólhos da memória. Então a pessoa pensa dentro da lembrança dela aquilo que é importante e faz uma, vamos dizer, uma cosmovisão do detalhe, da lembrança, do engrama. Então isso aí pesa na balança da vida da pessoa. Esse zoom mnemônico, quanto mais a consciência funciona e atua com o parapsiquismo, mais ela faz isso, seja espontaneamente, seja através dos fenômenos, seja através das vivências. Agora, o zoom mnemônico nominativo, quer dizer, dos nomes, o zoom mnemônico numeral, o zoom mnemônico ideológico, o zoom mnemônico catalítico. Esse aqui, por exemplo, é uma das coisas mais sérias que tem, que a hora que uma pessoa lembra, uma pequena lembrança, que desencadeia episódios que vão dar depois um verdadeiro cenário do processo e a historiografia daquele assunto, principalmente com referência àquela época. Agora, os bons hábitos mnemônicos, os potenciais inatos, a inteligência mnemônica, a autoevocação sadia, a revivência minuciosa autopersuasiva, os destravadores conscienciológicos das autopercepções, quer dizer, destravar, isso aí realmente destrava. A abertura mnemônica minuciosa, a megacognição, a polimemória, a hipermnésia, as retro-holomemórias, as retrospecções, a abertura da incubadora holomnemônica. Nós todos temos uma incubadora holomnemônica, o processo da memória mais sério. Agora, fazer a abertura disso é que é importante. Isso que nós estamos falando lá, da linha, é justamente isso aqui. Viu? O tópico é esse aqui, ó. Aquilo que corresponde àquilo é isso aqui. Entende? A abertura da incubadora holomnemônica, a catálise mnemônica circunscrita, a recuperação de engramas, o resgate da lembrança pragmática, os vínculos mnemônicos pontuais. E por aí a coisa segue. Eu li só a metade aí da fatologia para dar uma noção. No fim nós falamos, ao modo do extrapolacionismo parapsíquico avançado, o zoom mnemônico, quando para fenômeno pré-cosmo conscienciológico, quer dizer, antes da cosmovisão grande da consciência, que é a cosmoconsciência, ele pode impor mudanças completas na vida da consciência lúcida. Você já vivenciou algum episódio interpretável, logicamente, como zoom mnemônico? Quais os efeitos deixados pela vivência? Agora aqui, ó, para a Rosa, ela pode aumentar, se quiser, os crescendos e os antagonismos. Esse é o verbete 1071, tem 3 páginas, 40 logias e 8 máximos.
Eu não sei se vocês vão confirmar, você vê, mas pelo menos a gente já deu uma ideia que ele está dentro da média nossa, né? Agora, aqui eu tenho aqui umas perguntas. Estive lendo a respeito da glândula pineal e fiquei surpreso ao saber que a maioria dos adultos tem essa glândula calcificada. Pergunto, a calcificação da epífise glândula pineal pode ser um impedimento para o desenvolvimento do parapsiquismo? Olha, existe aí uma hipótese desde o século XIX sobre isso. O que poderia se fazer em termos físicos e conscienciais para impedir essa calcificação? Isso é muito fácil. É usar o parapsiquismo, usar o tempo todo. Parapsiquismo, mexer com o processo, principalmente do ponto de vista do sensoriamento do ambiente, o processo de energia, mexer com o estado vibracional, isso ajuda. Por quê? A hora que a pessoa mexe com o estado vibracional, a vontade dela está acionando os biovórtices, principalmente o superior, que é o corono chakra, o fronto chakra, e esse aqui, ó, que é da defesa da pessoa, que é o nucal. Isso aí ajuda. E em grande parte vai melhorar o processo. Agora, o problema todo é esse. O que poderia fazer em termos físicos conscienciais? O problema é usar isso, eu não vejo outra saída muito grande, não. Fazer, por exemplo, projeção. A projeção ajuda muito a manter a coisa. Agora, ó, seria bom eu lembrar aqui uma pesquisa que foi feita, uma estatística que foi feita, foi entre o século XIX e o início do século XX, que eles foram examinar entre as etnias no Oriente e o europeu. Então pegaram o indiano e pegaram o europeu típico e foram ver e chegaram à conclusão que a glândula pineal era maior nos indianos e era menor nos europeus. Isso então mostra que de algum modo deve ter uma relação. Até hoje isso ainda não foi deslindado claramente, precisa de fazer mais pesquisa. Mas, por exemplo, a glândula deve ter algum processo com processos parapsíquicos. Agora veja bem, ela deve funcionar mais quando tem racionalidade dentro desse parapsiquismo. Os indianos têm maior porque eles são muito místicos, levados ao processo de religião, adoração, adoram a vaca, adoram, igual o negócio que eu estava falando aqui, o cocô do Dalai Lama, aquele negócio todo. Então isso aí tudo é terrível, é muito animal ainda. Agora veja bem, isso aí funcionando com a pessoa que tem a lógica junto do parapsiquismo. Então, o negócio era também fazer uma pesquisa de todo mundo que morre desse jeito para ver o tamanho das glândulas e o que acontece com os pinealócitos, que são os processos das células aí dentro da glândula. Isso ainda não foi feito direito, não. Muita gente fala nisso, roda em cima disso, mas ainda não tem muito assunto, não. Para mim, essas coisas vão ficar mais claras com a neurociência, que agora está avançando mais com isso, né? Estou sentindo muita sede nos últimos dias de TENEPS, quase não consigo contato com os amparadores, fui viajar uns dias e senti muitas dificuldades. Desde então não tenho conseguido o mesmo foco de antes. O que posso fazer para melhorar? O problema é se preparar mais para a sessão da TENEPS. Prepare-se mais, fique mais tranquilo, exteriorize a energia, use o estado vibracional, é a melhor coisa que você faz. E outra coisa, diminua todos os conflitos em torno de você. Tudo que seja conflitivo, você deve diminuir, porque assim não vai ter muita chance de haver assédio. Então, corta tudo quanto é conflito. Todos os assuntos, por exemplo, que forem conflitivos, deixa para daí 3 dias. Isso aí ajuda muito, que é o alívio para a autodefesa. É uma preparação de autodefesa, no caso. É uma saída. Estrangeirismologia, o upgrade do follow-up, significa atualização do acompanhamento quanto à assistência realizada? Sim, é isso mesmo, muito bem, você pensou direito, traduziu bem tudo que a gente falou. Gente, eu tenho aqui uma reportagem que saiu na revista Piauí, aquela que é cheia de rolo, cheia de 9 horas, é sobre o redescobrimento da América. Como um dos intelectuais mais festejados da atualidade, solucionou em 11 segundos o teorema moral que há 5 anos divide os Estados Unidos. O problema todo é o seguinte, o nosso amigo que está defendendo muito agora os processos do materialismo e contra o problema da religião,
ele é o Christopher Hitchens, que tem livro, nós já falamos dele aqui, etc. Ele está na onda, ele está na ponta. Ele se submeteu a uma sessão de tortura das tais que eles fazem, por exemplo, em Guantánamo, que os americanos fazem com os prisioneiros, para ver como é que é. E ele expõe o negócio todo. O sujeito mobilizado na maca é Christopher Hitchens, um ensaísta, crítico, jornalista, provocateur, mais arguto, insolente e carismático do momento. Agora, ele ficou besta de ver o que acontece com o negócio que eles fazem lá. Hitchens descreve a sensação. Abruptamente senti uma cascata entrando no meu nariz, determinado a resistir, nem que fosse pela honra dos meus ancestrais da Marinha, que tantas vezes se viram a perigo em alto mar, segurei minha respiração por um tempo até precisar soltar o ar. Na hora de inalar, senti o pano molhado colado às minhas narinas e não sabia mais se estava tentando exalar ou inalar. E ele encerra a narrativa com um fecho de ouro. Fui inundado pelo pânico, mais do que pela água, e acionei o sinal combinado. O sinal combinado que eles têm é aquele mesmo que deu contra lá na hora que quiseram me colocar dentro do aparelho, que aquilo aumenta meus tinnitus, ou tinnitus, que é o zumbido. O aviso evoca as recomendações habituais dadas por enfermeiros e pacientes que vão submeter a exame de ressonância magnética. Que esse negócio da ressonância magnética ajuda por um lado e piora por outro. Tem um monte de gente que está passando mal por causa desse aparelho. Eu já meti o pau nisso, em 2 hospitais que eu já fui. E eu não me submeto mais nisso. Eu falei que não, eu prefiro dessomar porque ninguém morre. Agora, não vou fazer o processo de tortura. Eu me submeti o negócio com calma, joguei energia, tudo isso, mas não dá para acabar com a barulhada que faz aquilo na cabeça da gente. Eu fiquei com zumbido 3 dias, não está podendo nem dormir direito. Que eu tenho zumbido, por causa do meu acidente, principalmente do lado esquerdo. Então, o povo não vê nada disso. Eles não perguntaram para mim se eu tinha zumbido, nada não. Eu falei assim, vem cá, vai fazer essa barulhada que está aí? Fala, não, lá na hora não tem. Que nada. Agora, no segundo exame que eu fui fazer no outro lugar, quando eu vi, eu perguntei, como é que é? Tem barulho? Eu falei assim, não. Precisa de entrar na tubulação, a gente tem que entrar pelo cano? Eu falei assim, não. Chegou lá na hora, tinha. Eu tiro tudo isso que eu não me submeto a esse exame. Todo mundo reconheceu. Eu tenho o processo de... Então isso é um perigo. Agora veja, a tortura aqui, eles usam isso. Se o negócio está demais, eles pedem para a pessoa parar, porque eles não querem matar a pessoa. Quer chegar perto só, mas não mata. Entendeu como é que é? É justamente o processo da ressonância magnética. E eu não vejo a medicina falar nada disso. Eles pouco ligam. Se o negócio deu mais ou menos bem, que deixa. Um pouquinho pode sair pela diurese e tal. Você está entendendo? Agora, para mim, muita gente está passando mal com isso aí. Agora, o negócio que ele fez, que ele chegou ao pânico, tinha passado exatamente 11 segundos. Mais nada. Desde então, relata o Hitchens em seu artigo confessional, acordo à noite tentando afastar lençóis e coberta do meu rosto, e quando faço qualquer coisa que me deixa sem fôlego, me vejo lutando com o ar em meio a uma horrível sensação de sufocamento e claustrofobia. O negócio da claustrofobia, realmente dá. Agora, o meu negócio eu não senti isso, porque comecei a ficar lúcido e mexer com energia, mas não dá para tapar a barulhada que deu o meu problema. Agora, isso aqui, o redescobrimento da América, é como um dos intelectuais mais festejados, que é o Hitchens, da atualidade, solucionou em 11 segundos o teorema moral, que é aquele negócio, faz ou não faz essa tortura em cima dos prisioneiros? O Bush autorizou a tortura, vocês sabem disso, né? Eles continuam fazendo. Por isso que agora o Obama quer fechar o negócio todo lá. Agora, se isso acontecer, vamos ver o que dá. Agora, outra coisa aqui, aqui está falando. Há 5 anos mudou-se com armas e bagagem para a direita, passou a defender a inversão e ocupação do Iraque. Bastaram 11 segundos para ele descobrir um dos seus desdobramentos práticos. Então ele viu esse negócio todo aí, esse ritmo. Se alguém quiser ver, o assunto aqui é sério, em matéria de problema dos Estados Unidos. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Vocês viram que eu falei o negócio da chuva, choveu logo, né? E mudou o tempo. Eu não sabia que ia mudar o tempo. Agora, eu só quero avisar que eu vi uma correção de formiga hoje muito grande. Mostra que ainda vai chover mais, tá? Quando tem aquele monte de formiga, é um aviso. Geralmente vai ter mais chuva.
De modo que vocês se preparam, quem não trouxe guarda-chuva pode ficar aí dentro antes de sair, se tiver qualquer coisa. Agora eu estou esperando aquela chuva grande. Eu para mim eles não estão chegando, eles estão com medo que você está aí. Você segura a barra. Agora, gente, sobre o zoom mnemônico, então, como é que nós estamos? Professor, aqui. Onde? Okay. O senhor falou sobre o zoom mnemônico catalítico, né? Como você conseguiu um zoom desse, né? Como é que você promove o zoom catalítico é o seguinte, a hora que a pessoa começa a lembrar, mas ela lembra, por exemplo, um ponto-chave, ou uma cena, por exemplo, específica. Tem gente, às vezes, tem até essa cena de um ponto de vista recorrente. Aquilo vai e volta, mais ou menos a mesma. Agora, isso às vezes é catalítico para fazer a pessoa lembrar de tudo que houve antes e aquilo vai repercutir na vida dela. Isso às vezes melhora o processo evolutivo, a proex dela, o encaminhamento, a mudança de roteiro da vida dela. É por isso que eu falo que o zoom às vezes é catalítico. Mas no caso aí, só se você tiver uma lembrança recorrente ou você tem como fazer de outra forma? Não, o jeito é a pessoa trabalhar com o processo mnemônico. Para ter esse processo do zoom, a pessoa tem que ter uma memória mais ou menos boa. Não pode ser uma memória medíocre ou abaixo da média, como a maioria tem, que não lembra de nada. Você pergunta o que a pessoa comeu anteontem, às 11 horas da manhã, não lembra. Isso então é terrível. Essa memória recente mostra que a memória é... Isso é a hipomnésia. Não é amnésia, hipo, quer dizer, diminuiu. Então, com isso aí, a pessoa não pode ter zoom mnemônico, coisa nenhuma, porque às vezes não lembra nem dessa vida aí, 5 anos, alguma coisa. O problema é a fixação. Agora, para isso, nós temos que ter concentração mental e atenção. Entende? E a atenção vai chegar num ponto que a pessoa vai ter atenção dividida. Aí, entra aquele 20 mega atributos, que é bom a pessoa estudar aquilo. E o encaminhamento disso, como é que um influi no outro. Com isso, então, há uma expansão do processo mnemônico, da memoriologia, entende? A holomnemônica, como nós chamamos. Agora, nós não podemos jamais esquecer isso. A memória vai ser um assunto cada vez mais estudado nessa vida e nas próximas vidas nossas. Todo mundo vai olhar isso mais. Sem memória não há personalidade. Você perde a sua personalidade. Você não, vira um vegetal. Uma coisa, presta atenção, uma coisa. Você deixa de ser consciência. Então o processo de memória tem que ser levado. Agora, por isso que eu estudo muito, falo muito nesse processo da holomnemônica, entende? Com a situação toda. Aqui mesmo a gente fala de outras coisas mais, que é a holomnemônica, a holomemoriologia, a automnemônica, entende? A holobiografologia, tudo isso está dentro do processo. Ok. E essa questão que tem relação com a autoevocação sadia, como é que você faz a autoevocação sadia? A autoevocação sadia depende o que é. A primeira coisa, ela tem que ser sadia. Porque senão você está fazendo a evocação de assediador, vai criar problema para você. Agora, essa autoevocação sadia, por exemplo, você lembrar mesmo nessa vida, começa assim, você lembrar de pontos altos da sua vida, aquilo que mudou sua vida, aonde foi o turning point, dentro, por exemplo, da sua vida perante a família, da sua vida perante a sua carreira, da sua vida quando você se formou, recebeu algum diploma, alguma coisa. Então, lembrar daquilo e quais foram os pontos que aquilo, vamos dizer, criou. Você está entendendo? Repercussão e ressonância na sua vida até hoje. Com isso, você vai fazer a interação com as coisas depois que você lembrar de coisas do passado. Agora, o problema da retrocognição começa a vir, a hora que começa, você não sabe colocar aquilo. Tem pessoa que fica totalmente desgovernada e desorientada. Com o passar do tempo, ela tem que olhar com calma para ver. Uma outra coisa, no início, isso aí é bom a gente sempre falar, a pessoa que tem retrocognição inicial, pode ser até uma retrocognição assim, saudável, aprazível, confortável, agradável, entende? Mas ela fica, eu não lembro de ter acontecido nada disso, como é que é possível? Então tem um assediador comigo? Então ela fica pensando se aquilo é um assediador ou não. A pessoa vai ver se é um assediador ou se é um amparador, se aquilo é agradável, se as consequências são boas, se tudo que você está lembrando, o objetivo é sadio. Então as pessoas às vezes misturam tudo e elas às vezes fazem invocação
do assediador. E outra coisa, às vezes quem desencadeou o problema foi ela junto com o amparador. Outra coisa, de modo geral aqui, a turma precisa saber disso, porque tem um monte de gente já praticando a TENEPS. A TENEPS desencadeia esse fenômeno de uma maneira, vamos dizer, sutil, mas na base de extrapolacionismo. Quando você vê, você está vivendo aquilo. Quando você menos espera, você está lá dentro. Você já é protagonista do assunto. Você está entendendo como é que é do fenômeno? Então, por isso que o zoom mnemônico aqui que eu estou falando é importante. Agora, hoje eu estou usando essa expressão zoom mnemônico porque está na moda, né? Vídeo computador, aquele negócio de ver, colocar o zoom exatamente, porque antigamente era só na cinematografia, hoje não. O zoom coloca na tela, não, olha aí, agora vem cá, aperta isso aqui, aumenta isso, blá 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 blá, aquela história. Então, está na moda. Eu usei muito o zoom para fazer filmagem na década de 50, 60, aquela coisa toda. Já havia um certo zoom, aquilo depois ampliou demais. Agora, hoje não, eles querem ver detalhe. E outra coisa, isso desenvolveu muito, houve um aperfeiçoamento tecnológico devido à criminologia, você sabe, né? Que eles precisavam saber o processo através de fotos. É tanto que eles usam isso nesses, todos esses seriados sobre criminologia, inclusive até no Monk, aqueles outros de Lei e Ordem. O Lei e Ordem é totalmente psicótico. Eles fazem a filmagem, que é uma filmagem que é condenada. Eu estudei isso em Hollywood, que tem movimento, toda a cena tem movimento demais com um monte de gente. Observa lá, Lei e Ordem, é uma coisa. Eu quero até falar uma hora disso lá, com o chefe lá que conhece. Lei e Ordem. Você vai ver que as cenas são tudo psicóticas. O negócio é assim, ó, esferilhar. Aquilo faz mal para a pessoa. Quem? O Meirelles também gosta. Não, eu não vejo os filmes dele. Não, eu não vejo. Olha, que vocês vejam todos os filmes brasileiros, mas esse aí eu não vejo, eu não sou obrigado, né? Eu não fui ver. É esse que fez os negócios também daquele troço de crime do cara lá, não sei o quê. Tem esse também, eu também não vi. Pois então, não dá. Veja bem, Cidade de Deus, eu lembro do Dom Helder, naquele negócio todo, eu fazia minhas assistência nas favelas do Rio, trabalhava lá, eu vi quando foi criado isso aí. Não dá certo, eu meti o pau na ocasião. Pois é. Não, isso aí é um dos nomes, mas o problema é esse, não. Eles põem um nome muito bonito, nunca vão falar isso aí. Agora, o processo todo lá, o Lei e Ordem é o pior que tem, é pior que esse, pelo seguinte, observa o tanto de personagens que eles colocam simultaneamente. E outra coisa, eles fazem a inter-relação das cenas. Às vezes está falando, tem 3 ou 4 falando simultaneamente, você tem que ver onde é que você fixa. Aquilo tudo é errado. Isso aí eu vi, a gente já condenava isso quando eu vi essas coisas em Hollywood, na década de 60. Agora aqui, no verbete sobre o zoom mnemônico, segunda página, penúltima e última linha de masculinologia e feminologia, qual a diferença entre mnemonista e mnemosomatista, ticista? O processo todo certo. Mnemonista é a pessoa que publicamente ele faz, por exemplo, aquele negócio, tapa os olhos e a pessoa vê, qual o objeto que tem aqui? Aí o cara fala, esse aqui é o mnemonista, está entendendo? É o cara que é o vidente, tem um monte de nome para isso aí. Então é o cara que explora, sabe, a ignorância do público a respeito disso para ganhar dinheiro. Agora, o mnemosomaticista é aquele que tem o processo mais técnico, vendo o problema da somática, do corpo humano. Então a situação é um pouquinho diferente uma da outra. Agora, a mnemonista, isso tem muita gente que já usa essa expressão muito antiga. Esse outro aí não, esse aí é dos nossos. O professor poderia explicar mais sobre o cosmocognitário, um presente da estrangeirismologia? Cosmocognitário é o processo de você arranjar o local aonde você possa raciocinar de uma maneira mais ampla, expandir o seu processo dentro do cosmo pensene. Então, é um local dedicado ao cosmo pensene. Tem gente, meus amigos meus, que já fizeram algum lugar desse, dentro de um andar alto que a pessoa possa ter como se fosse um mirante, para ela ter uma visão cosmorâmica da área toda que ela tem,
Com isso, então, dá o cosmo cognitário. Agora, para nós, a coisa mais séria é pensar, por exemplo, do tipo que tem os planetários. Só que tem de uma maneira estelar, grandona, para a pessoa começar a pensar do ponto de vista do espaço cósmico. E ela pensar, então, na extrafisicalidade, a multicondição da história, a multidimensão da história. É isso aí que nós chamamos de cosmo cognitário. Nós ainda não fizemos nenhum cosmo cognitário do jeito que precisava fazer. Você teria que estudar bem para ver como é que fica, né? Que é um bom laboratório isso aí. Dos 20 mega-atributos propulsores da evolução, quais são os mais prioritários? Os 20. Existe uma ordenação funcional prioritária entre eles? Olha, isso aí depende. Tem gente que coloca na ordem alfabética, outro coloca na ordem funcional, depende do que é. Agora, esses 20 mega-atributos, isso é para começar. Nós temos muito mais do que isso. Outra coisa, eu já falei aqui várias vezes, ninguém sabe quais são os atributos que o serenão tem. Então, e aquilo ali é só para início do começo do princípio. É aquela minha expressão que eu falo, que os teletertulianos não estão muito acostumados. Início do princípio do começo, que é para fixar o processo. Então, está começando mesmo. Está engatinhando. Vamos entender isso aí. Então, o problema, para nós, é isso. Agora, nós mesmos podemos acrescentar mais atributos naqueles lá que tem. Eu já falei isso aqui. Os atributos, eles também não podem ser esquecidos e deve fazer uma associação de ideias junto com os fenômenos parapsíquicos e junto também com as sensações do corpo, para ver o sentido do corpo. Sentido do corpo, sensações e o processo do parapsiquismo. Um dia desse eu falei nas 3 coisas aqui com calma. Agora, esses 20 mega-atributos nós colocamos para a pessoa fazer a junção dessas condições dela e ver o que é que se manifesta melhor dentro do micro-universo consciencial dela. Com isso, ela pode se desenvolver mais rápido, se ela fizer a identificação dos seus skills, dos seus potenciais, do seu perfil, do seu talento, do seu dom. Agora, então, veja, nós aqui, quantos verbetes nós já temos nesses mais de 1000 que a gente já soltou aí para vocês, do ponto de vista de identificação dos nossos potenciais. Existem dezenas deles, de tudo quanto é jeito, você sabe disso. Vocês estão usando muito deles aí na Apex. Outra coisa, a conscienciometria, a Consci também está usando muito isso. Então, é importante a gente identificar o que nós somos. O que você é? Agora, ó, começando, Natan, a sua idade é que seria ideal. É ver ainda quando a pessoa está jejuna. Ela ainda não constituiu o cérebro inteiro. Você sabe que você tem um meio cérebro só, né? Não é subcérebro, é só meio cérebro. Está muito novo. Agora veja, tem que começar aí, que assim você vai fixar mais o processo. E colocar isso do Toshiba aí. Isso vai ajudar. Viva o Toshiba. Professor Valdo. Sim. B. Aqui. Professor Valdo, aqui na terceira linha tem a inteligência mnemônica na fatuística. Na fatologia, aliás. Sim, a inteligência mnemônica, sim. Como é que é essa inteligência? A inteligência mnemônica é aquela que eu sempre tentei ter na minha vida. Sempre dei muita atenção para a memória. Foi assim que a hora que eu deixei lá a minha dieta, eu descobri o negócio. E demorei 5 anos para recuperar. Porque eu esqueci o formato da letra 8, do número 8, que é um infinito em pé. Você veja bem, é uma coisa esquisita isso aí. Agora veja, isso aí é uma desgrafia, tem outros nomes que eles colocam, né? É pior, né? Mas é uma desgrafia, várias do ponto de vista neurológico. Agora eu recuperei isso, você está entendendo? E o processo da hipomnésia é um fato, que eu nunca tinha tido nada de memória, você está entendendo? A hora que eu comecei a falhar com a memória, eu achei esquisito. Aí, comecei a mexer, quando eu comecei a fazer exercício, esqueci do formato da letra 8. Falei assim, estou muito doente, teve alguma coisa comigo, preciso ver o que foi. Aí eu descobri. Então, veja, isso é a minha preocupação com o processo da memória. Agora, por que isso? Esse meu preceptor, o professor Vicente Lopes Pérez, ele batia na mesa assim, ó.
você precisa melhorar sua memória, leva para casa e faz esse exercício. E dava aquele monte de coisa. Se a pessoa não tinha memória, não tinha jeito. Agora, o pior da história. Havia um vizinho dele, que de vez em quando aparecia lá, que ele colocava, que era muito mais velho que a gente, e ele era epilético. Mas epilético já tinha alterado a cabeça dele. Esse não tinha memória. Então, na hora que o nosso amigo estava lá, ele chamava Rivalino. Eu gostava muito dele, meu amigo, meu colega de infância, mas muito mais velho que ele, já tinha mais de 30 anos. Então, a hora que o Rivalino estava lá, ele virava para o aluno e falava assim: você quer ficar igual ao Rivalino? Com o dedo assim no nariz. Aí a criança ia para casa e estudava tudo quanto era coisa de memória, porque ninguém queria ficar igual ao Rivalino. E ele era bom, o professor tratava ele melhor, com muito mais distinção do que todo mundo. Entende? Agora, eu de vez em quando via a equipe dele, porque nem sempre era assim, porque ele dava aula em particular, um por um, entende? Mas a sala dele lá cabia alguns alunos. E o Rivalino sempre deixava lá, gostava, para ter contato. Ele morava perto. Então, isso aí me deu muita força em matéria de memória. Quando eu fui, por exemplo, para o ginásio, eu falava nesse negócio de memória, ninguém dava valor para isso. A meninada, professor, ninguém ligava para esse negócio. Eles falavam assim: não, é preciso ter memória, para você guardar, tem que decorar muita coisa. Naquela ocasião se falava muito, tem que decorar os nomes, tem que decorar as datas. Você tem que ter memória, é muito importante para ficar só nisso. Mas ninguém dava muita atenção para isso, não. Nem se falava em qualquer técnica de guardar ou de ler, uma leitura constante, não se falava nada disso. Agora, eu levei a consideração por causa do Rivalino e o Vicente Lopes Pérez. Você está entendendo? Professor, então, essa inteligência mnemônica, ela tem relação com o cuidado referente ao cultivo da memória. É você carregar a memória como se estivesse carregando ovos. Ela é importantíssima porque a sua consciência está ali. Ela representa a sua lucidez. Uma pessoa sem memória, que eu falei, vira um vegetal. Ela desaparece. Ela desiste de viver, de se pronunciar, de se manifestar. Não há ligação. Existe até uns estudos da memória hoje, da neurocirurgia, que o povo fez, e aquilo foi exaltado, enfatizado, para dar impacto para o povo, dar valor para a memória. Que é aquela pessoa que você vai 10 vezes encontrar com ela, ela te cumprimenta como se fosse a primeira vez. Isso no mesmo dia. Ela não tem retenção de memória recente, mas é imediata, de minutos. Então, por exemplo, você vai lá e eles apresentam, muita satisfação, tal. E ele pode falar, até repetir seu nome. Ô, Luiz, está certo, Luiz. Muita satisfação. Vai embora. 20 minutos depois você chega e cumprimenta. Ah, sim. Então, como é seu nome? Ah, Luiz. Ah, Luiz, muita satisfação. Agora, isso pode acontecer no mesmo dia 20 vezes. Ele não lembra de nada. Então, o processo da memória recente, isso aí é uma das coisas que dão mais impacto em matéria de paciente e estudo da memória. E outra coisa, isso ocorre mesmo. A hora que corta determinadas ligações lá, que hoje a neurociência já sabe bem quais são, isso não tem jeito. Faltou aquilo que o povo fala, faltou parafuso, mas aí não faltou parafuso. Faltou peça, parafuso, óleo, arruela, uma porção de coisas junto. O negócio, talvez até chave de fenda interna, que a gente não sabe se tem. Né? Nunca se sabe. Professor, sim. Aqui. Fiquei com uma dúvida aqui na página 39, na crescendologia, o senhor fala estereogramática, zoom mnemônico. Sim. Né? Na verdade, essa estereogramática seria uma imagem visual. Isso aí eu tenho experiência minha. Eu não sei dos outros, mas eu já estudei muito estereograma. Entendeu? Estereograma, isso eu teria que mostrar para você como é que é. Eu teria que levar lá no meu banheiro, que às vezes no banheiro eu tenho lá um carpete especial, que é o melhor que eu já achei até hoje. Então, por exemplo, eu sei se eu estou cansado ou não pelo estereograma. Eu chego e vejo, se eu estiver a meio metro, eu estou mais cansado. Se eu olhar e eu estiver a 1 metro, entende? Eu estou com a corda toda. Agora, às vezes o negócio afunda, aí eu falo assim, já estou quase desconcedido. Pelo estereograma eu sei. Agora, veja,
que tem oftalmologia que vê com a vidência? Lá no fundo não tem nada. Mas se você mexer, sempre vai ter. Esse tapete, esse aqui? Não, esse aqui não é o ideal, não. O ideal era do estilo que eu tenho, aquele é o ideal. Outra coisa, nós temos uma biblioteca, porque eu arranjei tudo quanto foi livro sobre estereograma, quando isso ficou na moda. Tem uma porção de álbum disso lá na holoteca, é só pegar para ver. Agora, a pessoa com estereograma, ela tem que estudar. Mesmo a pessoa que chegou e olhou de cara, tem jeito de aperfeiçoar o modo de olhar. Entendeu? Agora, eu sou capaz de qualquer coisa, eu sou capaz de trazer para perto ou para longe, que o estereograma é isso. Agora, na questão aqui, a visão estereogramática e o zoom mnemônico. Uma pessoa vai entender mais o zoom mnemônico se ela estudar o estereograma. Entende? Que é um problema físico e o outro totalmente intraconsciencial, parapsíquico. Mas, por exemplo, assim, na definição... Você sabe o que é estereograma direito, não sabe? Você já viu os álbuns, né? Você vê aquilo com facilidade? Não. Então tá danado, você tem que estudar isso. Pois é, agora, vamos pegar lá os álbuns, você traz que eu mostro a você até quais são os bons, etc. Quando eu estiver lá, pega lá na holoteca, leva lá no Holocico, quando eu tiver, que eu te dou as dicas. Mas, por nós exemplo, temos um monte de álbum lá. Do ponto de vista da retrocognição, né, que eu já fiz alguns laboratórios da retrocognição. Às vezes a gente tem uma imagem retrocognitiva de um passado e que essa imagem não é real. Às vezes, até pode ser o que o senhor estava dizendo, não sei, uma imagem patrocinada por um assediador ou alguma coisa assim. Não, tudo isso pode, mas agora veja, raramente você vai pegar uma coisa totalmente irreal. Alguma conotação de realidade sempre vai ter. Porque se não achar em você isso, ela não funciona. Aquilo não se corporifica. Ou pode até aparecer pela cabeça do outro, mas não pela sua. Sua consciência não vai detectar aquilo. Nós só detectamos aquilo que a gente já tem dentro. Então, isso aí é importante. Lembrar que irrealidade total nunca vai ser. Então, a partir disso, você vai ver que a alucinação aí tem. Mas também ela não é 100%. Você está entendendo? Estou entendendo. Então, olha bem essa expressão, alucinação com problema. E a irrealidade. Olha bem isso. Eu já escrevi isso sobre eu entendi, assim, eu até gostaria que o senhor me corrigisse se eu estiver errado, Lógico. É como se o zoom mnemônico ele fizesse um refinamento dessa imagem, entende? Foi o que eu entendi, assim. É como se ele fosse fazer um refinamento. Você está vendo apenas um aspecto do zoom. Certo. A coisa mais séria não é isso. O zoom mnemônico é o seguinte: eu te dou um pingo d'água e você vai examinar o Oceano Pacífico. Acapite? O problema é esse. Eu dou um pingo d'água do Oceano Pacífico. Você vai examinar o oceano inteiro através daquele pingo d'água. O zoom permite isso. Ele vai, o negócio de lado. Isso quer dizer que da síntese vai para análise. É mais ou menos isso a analogia. É o contrário, que é aquele negócio que nós falamos aqui. Você lembra da minha técnica? Como é que é? Você pega, faz análise. Aí você arranjou uma síntese. Aquela síntese vai ser o primeiro elemento da próxima análise. E por aí vai. Aquilo, ó, reação em cadeia. Entendi, já fiz agora, a relação. Veja, o zoom, em memória isso acontece, na clarividência isso acontece, na clarividência viajora isso acontece, no processo da geopolítica com respeito ao problema de panorama, você está entendendo? O problema de horizonte, que você sabe, não existe horizonte. Depois do horizonte existe outro. Horizonte é só um processo de falar, mas palpável não existe isso. Depois do horizonte sempre tem outro, entende? Como é que é? Isso é infinito, ou indefinido. Agora, aí no caso, o zoom, você está começando a ver o que é, mas agora ó, é mais sofisticado do que isso. Outra coisa, presta atenção uma hora, pega um filme, se você tiver uma boa, pega uma dessas grandonas agora de plasma, televisão, e vê a hora que tem um filme que tem uma boa fotografia de fundo, de paisagem. E vê como é que é para você ver. Agora, coloca lá aquele worldwide. Você está entendendo que amplia tudo. Então, todo mundo que é magro fica gordo.
Então é bacana você levar, por exemplo, e colocar a pessoa que já é fortuna, você leva lá, aí ela vira uma mostra. Pessoal, como é que você está? É um negócio terrível. Mas veja, essa ampliação lá, você pode ver então os detalhes da situação. Isso aí é que eles gostam de falar sobre a alta definição, não é assim que eu chamo? Eu chamo isso de mega definição. Então você tem que pegar a mega definição e ir expandindo. O problema todo é esse. Agora, se olhar numa paisagem, já ajuda, já vai dar ideia disso. Eu estudei muito isso, esse foi um dos motivos que eu fui estudar um negócio de filme, essa coisa toda, você está entendendo? Devido ao meu problema de clarividência. Eu sempre julguei uma coisa com outra, associação de ideias. Aquilo que você vê com os olhos, a gente tem que ver com os para-olhos. Muito mais. Então, mas tem que partir daí. E outra coisa, lá dentro da sua cabeça, a sua cachola, o que você tem de bagagem, o seu reservatório é o mesmo. Tem que servir para para os olhos, tem que servir para os para-olhos. Senão não adianta. Se você não teve experiência daquilo, se não há um recurso ali para servir de padrão, de paradigma, para embasar o seu processo de abordagem, você não vai entender nada. Aquilo vai ficar no espaço. Vão te puxar o tapete. É uma coisa que você ignora, então não resolve. Nós não podemos entrar em nada que seja absolutamente ignorância nossa. Você tem que saber alguma coisa para começar o negócio e desencadear o processo. Senão você não estabelece a comparação. E se você vai estabelecer, você vai criar um processo que não é empírico, é fantasioso, é imaginativo. Isso não resolve. Eu não sei se eu estou expondo a situação do jeito que eu estou querendo expor para você. Eu acho que essa forma que o senhor está falando serve até como uma metodologia do colégio da paragenética que está estudando. Lógico, para vocês todos. Eu acho que isso está sendo uma dica. Eu acho que se for estudar o Zoom, tem que ver processo de fotografia, de filmagem, e o problema da super definição hoje, você está entendendo, dos monitores, telas, etc., essa coisa toda, para ver como é que é isso. E eu falo sempre no processo da mega definição. Que essa mega definição é que é sutil, é sofisticada, é aquilo que interessa. Agora, outra coisa também é ver como eles estão usando isso na criminologia. Que a pessoa viu, coloca aquelas fotos e eles deixam na parede. Você viu como é que é? Aí, às vezes, eles levam aquilo para o computador, porque sempre tem. Eu faço, não, amplia aqui, amplia ali. Aí a pessoa viu, tem um pedaço de uma palavra que está ali. Ele vai ver onde é que foi tirada aquela fotografia. Às vezes não corresponde àquilo que o povo está interpretando. Ele vai localizar, identificar geograficamente o lugar por causa de uma coisa que está ali escrita. Às vezes é um anúncio comercial, é uma legenda de uma casa comercial na frente, um pedaço. Entende? Então isso aí tudo é o problema do Zoom. Agora, uma outra coisa também boa de ver é o processo do binóculo e telescópio, para a pessoa ver o que é isso. Uma outra coisa também boa é ver o problema do aquela mudança que tem. Isso aí é baratinho, né? Eles vendem até aqui em Foz, eu acho que lá no Paraguai, o caleidoscópio. É bom a pessoa ver o que é um caleidoscópio. Tudo isso é dentro do processo de olhar, né? É o problema do olho. Então, agora outra coisa, você agora que está estudando isso, você vai ver uma coisa, você vai ver que a maioria de nós todos não sabemos enxergar nada. A gente vê, mas não enxerga. Isso é uma regra. Você vai ver com o tempo. É duro da gente enxergar as coisas. Aqui no B. No caso das retrocognições, aqueles flashes de outras vidas, tudo que vem. Como que contextualizar essas coisas e situar isso na nossa atual? Não, eu não tenho muita saída para isso não. Só existe um encaminhamento nisso que eu vi falando. Você viu o flash, você anota. Vê outro flash, você anota. Às vezes vem 27 flashes, você anota tudo. Fica lá de olho. Se não apareceu mais nada, você procura conjugar um com o outro para ver se aquilo é igual. A recorrência é diferente? O cenário é o mesmo? Qual é o objetivo? Outra coisa, qual a sensação que você sentiu com aquilo? É muito importante ver a vivência da pessoa na hora do flash. A maioria esquece isso. Agora veja,
Raramente, depois de algum tempo, a pessoa só fica com flash. Quase sempre vem um episódiozinho. Então, aquele flash começa a aparecer um cenário com alguma coisa que apareceu. Então, vem um pequeno mini capítulo, um pequeno episódiozinho da história. Daí a pouco aquilo aumenta. Aí vem outro episódio, vem outro episódio, vem outro episódio. Aí você fica, bolas, o que tem isso que vê? Tem relação? Aí você anota tudo. Às vezes você vai começar a ver as inter-relações. Lá pelas tantas, o negócio começa, o puzzle fica óbvio. Você começa a ver a paisagem, o que é, o interesse, de que modo que foi, o personagem que entrou, aquele outro que entrou, por que teve, e outra coisa. Aí você pode começar a estudar a cronologia. Quando é que aconteceu isso? Depois, a geopolítica. Aonde foi isso? E aí você vai ver a historiografia do processo da lembrança. A dificuldade... Agora, às vezes, você vai demorar anos para ter o primeiro completo que vai te dar uma convicção inabalável. Porque não adianta um povo falar. Você vai chegar a conclusões que não tem saída. A dificuldade maior é que quando tem um flash, parece que é uma coisa instantânea, é um episódio. Só que depois, parece que a gente vai tendo isso, a gente vai vendo contexto, local, tudo. Mas ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade de achar o que é fantasia que está sendo criado. Mas agora, existe uma outra coisa. Já que o que é o zoom mesmo? Já que você está falando de fantasia, existe agora uma outra coisa que são os complementos disso, que eu ainda não falei aqui. O zoom é um zoom. Nós não saímos disso. Isso. Agora eu vou sair disso. Vamos pensar. O que acontece? Quando a pessoa começa a ter zoom e ela começa a estudar o processo mnemônico com maior profundidade, ela vai mexer na cabeça dela. Isso vai mexer principalmente na hipnagogia e vai criar fantasias. Mas veja, ao mesmo tempo que vai criar fantasia para ela, os episódios da situação vai dar mais retrocognição para ela. Então a primeira coisa que você tem que ver, seria bom ler aquele capítulo da hipnagogia, do projeciologia, que eu escrevi com todos os detalhes que tem, para a pessoa descartar o que é e o que não é. Para ela ver o que é fosfeno, o que acontece dos processos da ilusão, do problema de ver, ilusão de ótica, entende? Isso tudo tem que ver. Eu tenho também verdente que eu trouxe com as relações de todo o processo de ilusão que existe. Que a ilusão tem ilusão de ótica, isso mesmo que nós estamos falando aí, do processo da estereoscopia, a lanterna mágica, você está entendendo? O problema do caleidoscópio, isso tudo a gente tem que colocar junto e saber as diferenças. Então, por isso que eu falo, o processo da memória é complexo. E o problema da visão, mais ainda. Qual é o maior sentido humano que nós temos no corpo? É a visão. É o mais complexo. E é o primeiro, é a base de tudo. Agora, então, veja. Para quando a pessoa começa a estudar isso, tem que aprofundar muito, e isso exige muito mais essência, exige muito mais conteúdo da história. Por isso que eu estou falando. Agora, a questão da hipnagogia, no seu caso aí, é bom você levar isso em consideração. Depois que você viu, admitiu, está convicto de certas coisas, daquilo que acontece, que pode ser positivo e pode ser alterado, pode ser da imagética e pode ser da imagística, você pensa então na hipnopompia. É porque assim, sempre que eu penso no caso de um flash específico que eu tive, se eu pensar em qualquer detalhe daquilo lá, eu consigo ampliar aquele detalhe. Mas isso é hipnagogia. Isso, eu não sei se é hipnagogia. Agora, mas vai chegar um ponto que você, na hipnopompia, você vai ver a coisa e você não vai poder aumentar nada. É igualzinho que o negócio, quando a gente sai do corpo, que eu jogo energia, e o cara vai, não adianta você julgar, eu sou assim mesmo. Você está entendendo? Você não vai mudar. Então aí te dá plena convicção da realidade. Mas veja, aí vem um plus, vem um mais, um algo mais, um must. Entende? Um pós-fácil, muito sério. Que é o problema da aparição hipnopômpica. Que às vezes vai aparecer uma paradora, etc., vai falar alguma coisa, ou alguém conheceu, aí já ampliou o seu processo de clarividência. Porque quem começa a estudar, do jeito que ele está estudando, se ele começar a estudar, querendo ou não, vai mexer na clarividência dele. Isso é inevitável, uma coisa puxa a outra. Agora, a aparição hipnopômpica, eu ainda vou trazer ainda verbete aqui, oportunamente, quando for, ela é simplesmente impressionante. É uma mensagem. E outra coisa,
você vê bem claro e não gasta muita energia. Por isso que eles conseguem fazer logo de início na pessoa. Que a hora que a pessoa está descoincidida, está dormindo, às vezes já passou para o terceiro sono, eles vão preparando a energia. Na hora que chega, tem um amparador que ajuda e a consciência fica lá. Não é às vezes a consciência que conseguiu fazer aquilo, não. É quem tem manuseio e vivência com a consciência que tem, que é o amparador dela. Então, por exemplo, comigo, é o numerador que faz isso através das pessoas. Por exemplo, a titia, lá minha tia, a tia Alcina, ela apareceu uma vez, eu estava em New York. Depois ela apareceu para mim aqui, sozinha, mas totalmente dominando o assunto com calma. Agora, depois, lá, né, quando ela apareceu sozinha, ela mandou uma mensagem para mim, assim que eu notei direitinho, pela telepatia. Eu vou trazer o João Carlos. Agora, passou uma temporada, uma manhã eu acordei, quando eu olhei, estão os dois lá assim, bem fixados. E ele bem tranquilo, sem nada, não estava doente, não estava mais nada. Que era o marido dela, o último marido dela. Você sabe, né, o João Carlos. Agora, então, você veja, isso é o processo da hipnopompia. Agora, é a hipnopompia que parece que ela consegue, parece que está materializada na sua frente. Agora, a pessoa, para chegar num ponto desse, ela tem que já ter estudado, porque senão, em vez de ajudar, piora tudo. Se uma pessoa aparecer com essa tangibilização na frente, a pessoa vai começar a ter medo de tudo. Ela não vai querer dormir mais naquele quarto, ela não quer ficar mais naquela casa. Isso tudo eu já vi. Já tive que atender gente com essas coisas todas. É um problemão. Outra coisa, a pessoa aparece e às vezes dá uma mensagem, ela anota direitinho, como se fosse a linguagem de labial, entende? Então a pessoa fala, diz tudo, a pessoa interpreta tudo, ela está vendo o que é. Não tem jeito. E outra coisa, às vezes fala segredo que só a pessoa sabe, um negócio que ela escondeu, que não pode falar de jeito nenhum, que é um processo às vezes até emocional, bravo da família, aquilo é uma loucura. Então, isso tudo tem. Agora, esse da hipnopompia, eu vi um monte de gente assim. Inclusive, esse flash que eu tive foi na hipnopompia. Porque esse a gente não gasta muita energia e nem também sacode a sua vida. Não abala. Você está entendendo? Porque tem fenômeno que abala, que cria problema por causa da ectoplasmia. Esse aí não. Você vê, ele é completo, dá um bom conteúdo de manifestação, de comunicação, e ele não cria qualquer consequência negativa depois. Se a pessoa souber, né? Se ela for mais veterana no assunto. Por isso que vale a pena. Isso veja bem, aparição hipnopômpica, que é o que eu chamo. É das coisas que a gente tem que estudar mais aqui. Muita gente vai passar por isso devido à tenepse. Isso é inevitável. Agora, outra coisa. Quando a pessoa começar a ter uma opção de coisa dessa, vai se preparar. Se ela já faz tenepse há muitos anos, ela vai entrar para o processo do FIEX. Isso aí, uma coisa puxa a outra. É o meio termo da evolução, do desenvolvimento natural do parapsiquismo. Entende? Baldo? Sim. Aqui na politicologia, Sim. eu queria entender o uso que você deu. A lucidocracia é a sua. Pois é. Você não defendeu no Congresso? Mas então, eu quero entender a relação que você está dando aqui da lucidocracia com... Como é que é? Se a pessoa não for lúcida dentro de uma lucidocracia, você acha que ela vai estudar zoom mnemônico? Tem que ter lucidez. Numa democracia qualquer aí, ou numa regime político qualquer um, ninguém está pensando nisso, eles dão um chute nesse processo de parapsiquismo. Agora, com a lucidez a coisa melhora. Eu falo muito em consciência lúcida, que é da lucidocracia sua. A lucidocracia eu também falo na conscienciocracia, que é a da Cognópolis. Por exemplo, a Cognópolis lá de Portugal. Você está entendendo? Certo. Lá é isso, é a conscienciocracia. O regime que está lá. O regime nosso aqui, ó, do bairro aqui, que eles estão chamando bairro do saber, a Cognópolis. É a cogniciocracia, é a parapsicocracia, é a conscienciocracia, é a lucidocracia, é a evoluciocracia, tudo é a mesma coisa. Tá certo. Você não está com ciúme porque nós estamos usando a expressão. Né? Não, então tá, não. Obrigado. Tá tranquilo. Você está querendo saber mesmo, né, Luiz? Não, eu uso muito essa expressão há muito tempo. Lucidocracia. Já é antigo.
Agora, tem uma opção de cracia. Só olhar nos verbetes que você vai ver. Tem mais. Tem um monte. Tinha percebido. Tem umas que não são suas, são outros, né? A asnocracia não tem nada a ver com você. É o contrário disso. Tá certo? E eu uso muito também. Valdo, Pode falar. Na estrangeirismologia, Sim. o segundo item ali, que é os Os megafocos. megafocos esquecidos nos gigabytes da memória pessoal. Eu queria entender o seguinte, como é que a gente pode saber se tem megafocos mais sérios, esquecidos, que podem ajudar no megafoco de hoje? Olha, Essa interação. a coisa é a seguinte, muitos desses megafocos a pessoa esquece porque ela sepultou o assunto devido ao problema patológico. Então isso aí tem que ver cada caso, a pessoa vê o que acontece. Mas eu estou lembrando aí porque se a pessoa for estudar mais, desenvolver, ela vai pesquisar aqui, ela vai pensar isso aí para estudar. Mas muita coisa é porque sepultou, acobertou. Que é aquilo que eu chamo, é aquele quarto fechado, trancado, se ela tem a chave. Entende? Nos refólios da memória, é assim que eles falam, né? Bom, Sim. Pode. Professor, em relação ao zoom mnemônico e à interassistencialidade, como é que a gente poderia fazer uma relação direta? Como é que você pode usar, de certa forma, o zoom Eu mnemônico? acho que o melhor para nós é ver dentro da TENEPS, quando as coisas ocorrem, que começa a fazer conotação com a vida da gente, o que você lembra. Porque a interassistencialidade da TENEPS sempre tem conotação com o tenepsista. Então aí é que vem as relações, e aí é que aumenta também o processo mnemônico. Então o problema é ver isso. Durante a Eu acho que para nós a coisa mais prática de abordagem seria a TENEPS. Durante Olhar a os TENEPS, fenômenos. observar. Não, e anotar isso tudo, como eu falo. A pessoa vai vendo como é que ela vai. Não, eu em fevereiro estava assim, em abril já estou assim, agora em agosto já estou assim. Já andei melhorando. Tem uma opção de coisa, os fenômenos têm aumentado comigo. Que a tendência é aumentar os fenômenos. Pelo seguinte, nós temos que pensar isso seriamente. O amparador da TENEPS, ele não está preocupado com os fenômenos que ocorram. Ele está preocupado numa assistência eficaz àquelas consciências. Entende como é que é? Então, na hora que aquela assistência exige o fenômeno aparece. E o tenepsista é que tem que olhar se aquilo interessa para ele ou não, porque quem está aqui no obscurecimento, na obscuridade, somos nós. Nós é que estamos nessa dimensão. O amparador está no outro. Então, ele não está perturbado, nem preocupado. E a intenção básica dele, o megafoco dele, não é o processo fenomênico. Então, o tenepsista deve anotar tudo aquilo que foi importante para ele, para fazer uma associação de ideias oportunamente, para ter uma visão panorâmica maior. Porque numa assistência ele pode acabar usando também o zoom mnemônico para poder acessar mais informações da própria consciência. Não, assistida. aí quando é caso mais sério, que precisa de fazer o rapport. Então, por exemplo, você é um tenepsista, eles chegam lá e a consciência está ali. Você atendeu uma, duas ou três, mas aquilo tudo era do segundo, terceiro escalão. Mas aí vem um, que é do primeiro escalão, que mexe com a série de consciência. Então, de consciex. Então, aquilo é importante que você tenha um rapport maior para entender e você, às vezes, até ceder energia, melhorar aquela situação. Numa condição dessa, às vezes eles vão mexer no seu processo da memória com zoom para você localizar quem é aquela personalidade, por que é que foi. Olha lá no Projeções da Consciência que aparecia um menino e fazia isso comigo. O Talmal fazia isso demais comigo. Não, você tem que entrar aqui e ter contato com essa pessoa, lembrar bem quem era você e quem era ele. Senão não adianta. A minha mãe fez isso comigo e me pediu lá, junto com a turma, quando ela fazia o negócio da simulação da vida humana. Então, eu lembro que tinha um cara que esse eu não pude esquecer, porque a hora que eu comecei a ter a lembrança, aquilo ficou comigo vários dias. E ele era um personagem da corte que eu conheci. E ele estava todo, enfarpelado, de acordo que era, um alto nível lá da monarquia. E eu era um cara que fazia pesquisa, que estudava, mexia no negócio. Eu era um professor. Mas ele gostava de mim. Então eu cheguei lá e comecei a falar com ele, falei o nome dele, quem eu era, para ver se... Aí ele começou a voltar, a ver as coisas. A hora que ele descobriu quem eu era, aí ele começou a perguntar sobre o povo daquela época. Onde é que está o fulano? Onde é que está o fulano? E eu não sabia nada, né? Eu não tinha saído ali, já passou da minha condição.
Aí, com o tempo, ele foi recuperando, etc. Tal. Agora, isso era feito com um monte de gente que estava tudo, assim, totalmente congelado, sabe? Engessou a memória naquele período. Então vem aquele zoom para criar o rapport, de certa forma, com a consciência assistida. Aquilo é instantâneo em você. Que aquilo não pode demorar, porque o cara está aí, precisa ser atendido. É TAC. É como se tivesse com a cirurgia, já está anestesiado, tem que fazer a cirurgia agora. Entende? Isso aí é um fato. Agora veja se essas coisas que eu estou falando, se tem lógica para você, olha bem. Aquela sua com seu irmão também, que o senhor teve a rememoração da época, ele poderia ser um zoom mnemônico? Não, aquilo ali é mais, né? Aquilo ali já era coisa, porque eu já tinha isso, na minha infância eu tinha muito disso, porque eu tinha durante a noite e a monja me ajudou muito nisso. Aquilo ali era mais, aquilo ali já era uma espécie, nós poderíamos falar que já é pangrafia. O negócio é maior, que eu vi tudo, as consequências todas. O zoom não. Se fosse um caso, seria só uma coisa. Ali não, eu vi o cenário, eu vi tudo, eu vi a história, tudo veio. E outra coisa, é menos de meia hora que tudo aconteceu. E eu nunca pude esquecer aquilo. Agora, ficou muito esquisito. Você sabe que nos outros dias, depois que aconteceu aquilo, toda vez que eu descia a cozinha para ir para o quintal, para comer manga, aquilo vinha. Lá tinha figueira, tinha mangueira, tinha romanceira, tudo tinha lá no quintal. Ele era pequeno, mas o negócio crescia muito, as coisas nossas lá. Então eu sempre ia. Tinha um pé de manga, que era vamos dizer assim, a haste da mangueira, não era muito velho, não. Era só aquele pau enorme, de vários metros de altura, mas as mangas ficavam tudo penduradas perto. Então eu tinha que subir na mangueira, igual macaco, para pegar o quadro direto. E não tinha lugar, não tinha galho para segurar muito. O negócio era tudo, você está entendendo? Então eu sempre ia para lá. Essa era a minha árvore, bem no centro do quintal. Lá não era muito grande, mas estava bem no centro, perto do lugar que tinha a bomba. Agora, a hora que eu desci a escada do lado direito da cozinha, é que o negócio mudou tudo. Aquilo tudo mudou. Agora, outra coisa. Atrás tinha a maçonaria, que fazia divisa com o quintal da nossa casa. Entendeu? Do outro lado era uma marcenaria, sabe, carpintaria, com aquela barulhada, passava a madeira, isso o dia inteiro. Entendeu? Minha infância toda foi ali. Agora, isso eu aprendi muito, não pude esquecer nada. Valeu a pena. De fenômeno da minha infância, esse foi um dos piores que eu tive. Que me abalou mais. Valdo, letra D. A letra B? D de dado. Então é para cá, né? Onde é que é para cá? Professor, o arco voltaico tem alguma coisa a ver com o zoom mnemônico? Olha, geralmente não tem nada que ver não, porque o zoom mnemônico, ele exige mais coisas, o arco voltaico é muito rápido. Você fica mexendo aquilo, você faz uma assimilação. Às vezes pode dar na sua tela, alguma coisa nesse sentido, mas não tem nada a ver não. Ele é por lado, é outra coisa. Entende? Professor, aqui. Pode falar. O senhor pode aprofundar aí na fatuística, autodisciplina da imagística? Aonde está isso aí? Fatuística, na fatologia, terceira linha de baixo para cima. A terceira linha da imagística. O que é que você quer mesmo? Você pode aprofundar aí como é que você consegue desenvolver a autodisciplina da imagística? Bom, o que você quer? Como você consegue desenvolver uma autodisciplina da imagística, né, na parte da imaginação? Né? Desenvolver a imagística, a disciplina da imagística. Onde é que é a autodisciplina da imagística, isso aqui que você está falando? Isso. O problema todo é o seguinte, você tem que estudar e colocar lógica e racionalidade, ponderar, ter reflexão em tudo que você pensa. O problema todo é de pensanização. A imagística é isso. Se nós começarmos a pensar demais e começar a imaginar tudo, você fica doido. Entendendo? O problema todo, nós temos que regrar aquilo que nós pensamos. Então, regrar a imaginação é regrar o modo de viver, é a auto-organização, a autodisciplina. É o processo todo, não tem saída. É o laboratório da auto-organização. É melhorar a imagística. Porque todo mundo tem aqui
muito engenho e sonho. Você está entendendo? Está todo mundo da Lua. Agora, ó, vem para a Terra, colocar os 2 pés em cima da rocha, aumentar o som no colo. Então é preciso ter racionalidade para isso. Então, cortar, primeira coisa, cortar os devaneios que você ainda não consegue dominar. Você só pode ter devaneio quando você quer. O devaneio não pode mandar em você. Então a pessoa vai, daí a pouco ela esquece, se ausenta, fica fora da realidade. Isso não pode. Entende? Agora, isso é pouco a pouco, mas começando por aí. E lembrando que o negócio todo é de racionalidade, não tem outro jeito. E a relação com o parapsiquismo, né? O parapsiquismo, ele entra nisso totalmente, e há um embate frontal, confronto. Por quê? Por isso que aqui muitos psiquiatras acham que tudo quanto é coisa de parapsiquismo, que tudo é doença mental. E não tem nada que ver. O parapsiquismo pode se manifestar sem nenhuma psicopatologia. Tem nada que ver com o processo de patologia. É normal. Só que é um normal paranormal, é além do normal. Não é dentro dos sentidos humanos. Então aquilo transcende. E isso é um problema aqui, né? É uma heresia perante tudo, perante a matéria, perante o processo do elétron. Essa heresia, então, eles combatem, ele não quer saber disso. Então o cara está aqui. Ele acha que é matéria, tem que mexer só com matéria. Então ele é matéria, o cérebro é matéria, tudo é matéria. Aí é que o carro vai para o brejo. E eles perdem o tempo, perdem a energia, perdem a vida, perdem as companhias, perdem a proex. Nós temos aqui assentar as coisas e ver cada coisa no seu lugar. Agora, eu sei que isso é difícil. Se fosse fácil, a humanidade já teria obtido isso há milênios. Entendeu? Agora, tudo é difícil, você mexer com isso. Então, outra coisa, nesse caso do zoom mnemônico, não é só a imagística que é importante, não, é a imagética. É a imagem. Imagem é uma coisa, imaginação é outra. Imagética é imagem, imagística é imaginação. Então nós temos que casar essas coisas também junto. Porque você sabe, você chega numa nuvem, se nós formos fazer uma interpretação da nuvem com todo mundo aqui, cada um vai interpretar uma coisa diferente do outro. Porque aquilo muda toda hora. E esse é o processo da imaginação atuando sobre a imagética. Entendeu isso? Ou a imagética que está dando alteração na imaginação da pessoa. Então o casamento dessas duas coisas é importantíssimo. Agora, existe, por exemplo, fenômenos muito interessantes nessa história e que não tem nada de patológico. Por exemplo, existe um processo naquela evidência que você pode chegar num determinado, uma foto, ou no caso um retrato, um portrait, você está entendendo? Uma pintura de alguém com a cara. E você começa a pensar naquilo e pensar como é que é. Agora, se você pensar muito, aquilo vai alterando devido ao processo mesmo da imaginação que mexe na imagem. Aquela imagem, então, vai mudando. Agora, por exemplo, pode chegar um ponto que a sua energia mexeu naquilo de tal maneira que a imagem vai criar vida para você. Vira aquela evidência. Então, veja, durma com um barulho desse. Para as pessoas que não têm experiência com isso, elas vão se complicar tudo. E é isso que acontece mais. Nesse filme de terror, nesse negócio todo que a pessoa chega no espelho, daí a pouco ela faz assim, a língua sai. Ou acontece um negócio todo no espelho que ela vê. Isso tudo são as bobagens que tem. Essa técnica de espelho, por exemplo, isso existe há séculos. Entende? Porque espelho é uma coisa mais antiga. Existe há séculos. Existe, tem até livro lá embaixo aí, na holoteca, sobre o processo de espelho, processo especular. Então tinha adivinhação através de espelho, adivinhação especular. Você chegar e começar a ver o espelho, o que acontece? Você está entendendo? Agora, tudo é processo de imaginação, tudo é muleta que o povo usava para desenvolver o parapsiquismo. Entende? Um dos livros que tem sobre isso chama Espelhos Mágicos. No Brasil, eles publicaram um monte de edição sobre esse livro, que é publicado pela Comunhão do Pensamento e outras mais lá de São Paulo, lá do, sabe? Da turma. E você fazer clarividência com você mesmo no espelho? Porque eu já tive uma experiência assim, né? E consegui ver o. Pois é, mas o problema é que o espelho, ele nem sempre é o ideal, não. O ideal é a coisa interna da pessoa, sem precisar de macete nenhum exterior.
Se a pessoa puder superar isso e usar sem muleta, é melhor. Entende? Porque todos esses objetos acabam sendo muletas, entende? Do jeito que tem essas muletas todas que eles usam para você que lê a carta, lê a mão da pessoa, o problema, por exemplo, de pêndulo e outras coisas mais, incenso, entende? Tudo é isso. Agora aqui outra pergunta. Gostaria que falasse mais na fatologia, na quarta linha de cima para baixo, os destravadores conscienciológicos das autopercepções. Os destravadores conscienciológicos é aquilo que a pessoa, por exemplo, um dos maiores que tem é a pessoa combater o medo. O medo que é a tanatofobia, o medo de morrer. Isso aí destrava o processo da autopercepção da pessoa. Uma outra coisa, ela também não ter receio dos locais que ela aparece. Porque às vezes é naquele local que a coisa pode melhorar em matéria de percepção. Tem pessoa, por exemplo, que não vai nunca ao cemitério, nunca vai a um funeral. Isso tudo é um processo de medo, de receio, isso tudo, então, são destravadores conscienciológicos, quando a pessoa fica mais madura, que ela começa a entender as coisas, começa a ponderar. Uma outra coisa seríssima é a leitura dos livros técnicos sobre esses assuntos. Isso aí ajuda a pessoa. Agora, na quinta linha de baixo para cima, a relevância do poder da memória. A memória aqui eu acho que é correta, né? Deixa eu ver aqui, sim, de baixo para cima. A relevância do poder da memória pessoal correta. O problema todo é o seguinte: o poder da memória é uma coisa que a maioria das pessoas ainda não entende bem e não dão valor. Mas quem tem uma memória ampla, ela tem uma fortuna, ela tem um poder enorme, ela tem uma autoridade, porque ela fica sabendo de tudo e não esquece nada. Se você vive, por exemplo, uma pessoa, ou várias pessoas, que você tem boa memória e os outros não têm, você acaba liderando todas as observações, porque o povo todo vai esquecer tudo que acontece e você não. Você tem a crônica viva, permanente de tudo que ocorre. Então aquilo é terrível. De modo que o poder da memória é pessoal, quando ele é correto. Agora 3, linha de baixo para cima, a autodisciplina da imagística. Isso aí nós já falamos aqui agora. É a pessoa ver o que ela imagina, como é que é. Ela chegou mais ou menos depois. Comecei a tomar uma colher por dia de óleo de linhaça extra virgem, devido à grande quantidade de ômega 3, e notei que minha memória melhorou. Só depois dessa observação pessoal, vi reportagens que comentavam essa característica do ômega 3. Fica aqui minha sugestão, tanto para a memória quanto para prevenir o entupimento das artérias. Sim, eu às vezes uso essas coisas. A Graça dá muito valor para essas coisas todas. Ela tem estudado muito o processo de ômega 3, o óleo de linhaça e outras coisas nesse sentido. Nós lá de vez em quando temos isso. E tem outras coisas que ela põe aí no meio. Tem várias técnicas disso aí, dentro da culinária. Em parte ele tem razão, parece que muita gente passa bem com isso mesmo. Quais são os bons hábitos mnemônicos que devemos ter para preservar nossa memória sem maiores perdas ao longo da vida, na terceira e na quarta idade? O uso de vitaminas diariamente para ajudar? Olha, depois de uma determinada idade, não é vitaminas não, são os óleos elementos, é tudo que a pessoa tem, são aqueles extras que aumentam o processo da dieta da pessoa. Isso aí ajuda realmente a manter, principalmente, uma pessoa que já preserva a memória e os processos intelectuais, que lê bastante, que escreve, etc. Tal. Isso aí é importante. Agora, o problema deve começar, a meu ver, lá pelos 50, 55 anos. Não precisa chegar na terceira idade, não. Eu acho que antes, devido ao problema da intoxicação. A vida moderna hoje está muito tóxica, de modo que isso tudo ajuda. Agora, não adianta nada a pessoa fazer isso se ela tem uma vida sedentária. Exato. O processo é desintoxicar fazendo exercício para que a cabeça funcione melhor. Uma pessoa que mexe com o corpo todo, a primeira coisa que ela mexe muito é com o cérebro. Então isso aí ajuda. Agora, ela não pode ficar doida com o processo da musculação, ou halterofilismo,
ou artes marciais, que isso é besteira. Ela tem que fazer aquilo que ela precisa para manter a desintoxicação do corpo. Uma outra coisa muito séria, ver se o gasto intestinal dela funciona, porque senão não adianta nada também. Ela tem que transpirar e não pode ficar intoxicada, porque senão a cabeça não funciona bem. Uma pessoa, por exemplo, ficar com constipação intestinal, não há elaboração de pensamento correto. Por isso que muita gente fica obumbrado, obnubilado, eles não sabem por quê. É aquele cara que passa 4, 5 dias sem ir ao banheiro. Então isso aí é um problemão, entende? Cria problema por causa da intoxicação cronificada. Bom. A propósito dessa pergunta, saiu um especial na revista Veja dessa semana, especial Longevidade e Juventude, com várias informações científicas a respeito de como prolongar a vida, mantendo a saúde. Então, ó, tá para você. Ó, a revista está saindo hoje, está nas bancas. Né? Veja, é isso? Vamos fazer propaganda. Vamos, tem o B. Aqui no B. Eu lembro que você, uma época, falou que quando eu estava estudando dos atributos dos serenões, você teve uma inspiração para estudar o Zoom. Você estudar o quê? O Zoom. Sim. Podia falar um pouquinho sobre isso? Isso faz muitos anos, hein? Você está lembrando do negócio. Pois é o Zoom mnemônico. Agora, o problema todo, sabe o que é? Ocorreram comigo vários fenômenos bravos. Tem um deles que eu acho que deve ter gente aí que sabe que eu falava nisso. Que a primeira vez que eu vi o Quilim, que era o serenão da China, foi na base de um Zoom que ele fez o negócio comigo. Agora, o negócio foi uma coisa terrível, porque aquilo deu um impacto. O problema é todo o seguinte, eu vi primeiro um símbolo que apareceu na minha frente. Então eu falei assim, não, isso é imagem pictográfica, deve ser besteira. Que eu não dou valor para esse negócio quando vem muita imagem, a pictografia. Mas apareceu aquele símbolo, eu falei assim, isso é chinês. Mas eu não interpretei bem o que era na hora. Agora, junto daquilo, só ficou aquele engrama da situação, aquele signo, e daí a pouco apareceu um negócio maior, como se fosse um cálice. Daí a pouco apareceu aquele negócio maior, e apareceu aquele rosto. Era ele lá no meio, fazendo zoom, sabe como é que é? Lá no meio daquilo, a irradiação de tudo. E ele mexia com os olhos assim, ó. Um lado para o outro, sem mexer a cara. A hora que ele mexia, os holofotes dos olhos dele faziam. Aquilo, eu fiquei assustado, eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Agora, os olhos eram holofotes. Eu acho que tem gente aí, a Marina, uma opção desse povo aí, quando aconteceu, eu falei com ela, eu tinha visto aquilo a primeira vez. Foi aí que eu chamei que o homem era o Quilim. Você sabe, o Quilim, lá, é aquele cavalo que tem um chifre na testa, que seria o terceiro olho. Você está entendendo? Então, no caso, foi por isso que eu dei o nome de Quilim, porque ele era impressionante, ele já dessomou. Hoje tem um cara lá, que eu sei que tem, mas esse eu não tenho muito contato, é mais jovem. Agora, ele era velhinho. Você sabe, na China esse negócio de pessoa velha tem muito valor, né? Agora, o problema deles era os olhos. A energia do cara para mexer com aquilo. Agora, a energia dele também era um negócio. Aquilo fazia um raio laser, entendeu, né, gente? Foi por isso aí, eu tive vários fenômenos desse raio laser. Outra coisa, esse negócio de raio laser, quando eu estava estudando o negócio lá em Ipanema, eu estava passando uma temporada das minhas viagens, e eu estava muito preocupado com um homem, que eu estava trabalhando com ele. Estava fazendo arco voltaico, ia lá, trabalhava, mexia com a família, aquele negócio todo. Então, uma noite, eu estava preocupado com aquilo, deitei e falei assim, não, eu quero ver como é que está o processo extrafísico. Mas o que aconteceu? Houve um negócio que me puxou pelo traseiro, e eu saí de bumbum. Quando eu cheguei, entrei no lugar como se fosse mesmo um tipo de um fumilão desses da ufologia que eles falam, e cheguei e vi aquele povo tudo tá lá. Mas a hora que eu entrei, ninguém deu valor. Aí eu fiquei só olhando, vendo as coisas tudo, como se fosse uma grande nave, ou aeronave, você está entendendo? Aí chegou uma senhora, chegou para mim e falou assim, você não se preocupe não, que ele vai melhorar, nós estamos atendendo. Você pode olhar aqui as coisas, depois você volta. Não fica aqui não. Eu olhei aquilo lá, vi aquilo tudo, voltei para o corpo, tudo que a dona falou aconteceu. Agora veja, a hora que eu voltei a mesma coisa.
Você está entendendo? O negócio é como se estivesse me puxando pelas costas. Eu cheguei de traseiro para o meu corpo. Então, isso tudo me chamou a atenção sempre, que é um processo de zoom. O negócio você está lá, daqui a pouco você está aqui, e você vê que tudo, a coisa óbvia. Eu, por exemplo, a hora que foi puxado, eu vi o apartamento, o meu edifício, depois tudo. Sabe aquela fotografia que eles tiraram lá no lago de Chicago e depois levaram para a internet? Foi aquilo. Agora, eu senti isso perfeitamente. Agora, o que é interessante é o seguinte: eu vi minha cama, o quarto, o prédio, o meu quarteirão, depois Ipanema, depois os 2 irmãos, daqui a pouco aquilo sumiu. Quando eu vi, eu estava entrando no lugar. Até os 2 irmãos eu vi. Então foram várias cadências para chegar lá. E eu, o seguinte, eu estava vendo eu me afastar. Eu estava sendo puxado de costas. Está entendendo? É um negócio esquisito, né? Agora, eu já estava acostumado com isso devido aos processos dessas correntes extrafísicas de energia. Que na corrente, às vezes, eu entrava para ver como é que era, principalmente na época, logo na véspera do carnaval, e aquilo você entrava de qualquer maneira. Parece aqueles lugares de tubulação, que a pessoa cai e fica assim, rodando, até chegar lá embaixo. O processo das energias extrafísicas, dessa trilha que eles fazem para julgar a pessoa. E outra coisa, tudo que está na cidade, a tendência é julgar para a periferia. A pessoa sai da cidade, sai da área urbana. E eu descobri essas coisas, porque isso aí não tinha lugar nenhum, nunca tinha lido nada, ninguém nunca me falou. Agora, pela projeção, eu escrevi depois sobre isso. Então, isso acontece nesses grandes eventos públicos que tem que melhorar o ambiente, o óleo pensene ali do ambiente. Estou bem mesmo. Professor? Sim. Aleph, por favor. O senhor comentou que em algumas tertúlias, através de uma retrocognição de algum tertuliano, o senhor pode ter uma auto-retrocognição. Chega a ter um zoom mnemônico nesse processo? Primeira pergunta. E segundo, como o senhor utiliza isso de forma assistencial? O problema todo é o seguinte: não sou eu que comando nada disso, não. Mesmo quando a gente quer, você não consegue. É o amparador que tem interesse de ajudar. Quase sempre é um interesse composto. Porque junto com o amparador vem o interesse ou o amparador daquela família ou daquela pessoa que está sendo assistida junto. Então eles combinam, eu sou um terceiro que estou entrando na história. Agora, quando ocorre isso, geralmente é para eu fazer mais rapport, aquilo que eu estava falando. Você tem mais empatia, afinidade para fazer ambiente, com isso eu posso fornecer ectoplasmia melhor. Se a gente se predispõe, quem tem o médico ectoplasta, seja homem ou mulher, é um parteiro, ou o parturiente. Ele está sempre gerando alguma coisa, você está entendendo? É igual dar luz. Então o processo todo é dar. O processo é fornecer. Agora você veja, parto não é coisa fácil, né? Então eu preciso saber. Então você tem que estar cedendo aquilo que você tem. Eu andei estudando isso durante os anos todos, que foram mais ou menos 6 anos cheios do Centro da Consciência Contínua. Na quarta-feira a gente estudava todo esse processo de campo de instalação de energia. E a gente via como é que era esse processo. Muita coisa a gente viu. Você está entendendo? Agora, por exemplo, muitos fatos ocorreram comigo nos lugares que eu viajava. Tem muitos que aconteceram em São Paulo mesmo. Que você entra na retrocognição da pessoa, você vê o problema da vida anterior dela na hora. Entende? Mas isso tudo é porque os amparadores permitem. Por quê? Há casos desses que ele já vem ali porque tem uma patologia, você está entendendo? Já há uma doença. Agora, você vai entrar e vai começar a assimilar a doença da pessoa, você fica mais doido que ele. Então, tem que saber isso aí, tem que ter um equilíbrio enorme para retemperar e contrabalançar essa condição. Isso aí, então, é um amparador que faz. Você entendeu, né? Agora, nessa questão de zoom, não é bem zoom que ocorre, não. Às vezes acontece a clarividência viajoura. Então, por exemplo, você está lá, tem aquele caso que eu sempre falo, que esse aí que eu peguei como gancho didático para falar, porque eu tenho uma função.
Mas esse eu posso falar porque muita gente viu e aquilo melhorou. Então eu falo esses que eu posso dizer que não vai criar nenhuma repercussão. Então o que se passa? A hora que ele chegou, eu estava saindo, depois de várias horas lá do debate, lá nesse evento que eu fazia todo primeiro domingo de cada mês em São Paulo. Então, na hora que eu vou saindo, chegaram aqui e me pediram, o negócio encarecidamente, que o negócio era muito sério, que o rapaz estava passando mal, que não sei o que é. Ninguém conhecia ninguém daquele povo. Aí eles chegaram, na hora que fez isso, assim, eu não posso perder o avião, que eu tenho que chegar, porque tinha um processo de avião lá, estava na hora, e eu sempre tinha horário, sempre eu chegava mais cedo em tudo, que é a minha técnica. Então eu falei assim, não, mas olha para nós aí. Então o que eu fiz? Deixei umas coisas na mesa, que já estava tudo envolvido para eu ir para o avião, e comecei a olhar. Fala tudo o que é que você quer. O que você quer? A hora que ele começou a falar, quando eu vi, eu estava com a clarividência viajoura, eu vi tudo. Aí eu comecei a falar tudo que eu via, na clarividência. Não, é por causa disso. E os caras confirmando. 2 caras que vieram, um de mais idade e outro mais jovem. Confirmando tudo o que tinha. Agora, eu descrevi a casa do cara, onde é que ele estava, como é que era o ambiente, o que é que ele estava, por que é, quem é que estava, quem é que tinha junto, mas tudo. Aquilo, 10 minutos. Você está entendendo? E depois, ali o amparador, na hora de ir embora, ainda falou, fala para eles isso, o que eles têm que fazer. Eu seguindo tudo. Agora o cara, eu saí para ir embora e ele sentou na cadeira, ele e o outro. Nossa, mas como é que é isso? E depois dessa? Aí a turma lá do Zanarotti, que era lá, foi conversar com eles, foi dar a indicação, como é que era, porque eles não tinham noção de nada daquilo. Agora, o que se passa? Eu vi vida anterior que pegava lá, que era dele, mas que eles não sabiam, e que tinha relação com o processo da família. Uma dos personagens que eu falei tinha relação, não tinha jeito de esconder aquilo, o cara nunca me viu. Então, agora, aquilo ficou muito complicado, porque ela não era só essa vida, o problema da simulcognição. Tinha simulcognição da clarividência normal, mas o problema é que pegou antes, pegou as coisas lá atrás. E outra coisa, aquele lá atrás era da tradição da família, eles conheciam aquela história. E eu comecei a falar dos objetos que haviam, tudo assim, Porque clarividência nunca sabe o que é. O negócio é você despejar. É uma cornucópia. Você sabe o que é cornucópia? Aquilo você vomita o troço. Aquilo vem tudo. É uma enxurrada, um enxurrinho. Então, esse aí, por exemplo, todo mundo viu. Agora, o problema é que eles socorreram porque o rapaz precisava. Que aquilo ali poderia dar um processo de suicídio, qualquer coisa. E a partir daquilo, ele mudou. Mudou tudo. A família, tudo. Vários meses depois foram até frequentando lá o Zanarotti, a situação toda, que lá era uma fraternidade. Você está entendendo? Então, o problema todo maior, quase sempre, é a clarividência viajoura. Porque o zoom, às vezes, é pouco. Porque o negócio, primeiro, tem um fator tempo. Quase sempre esses fenômenos ocorrem com muita rapidez. Tudo é tipo consciência. Tudo que é da consciência é fugaz e super rápido. Tudo é a jato. Então, o problema da clarividência viajoura, você vê tudo simultaneamente e de uma maneira mais ampla. Então, é preferível o telescópio do que o microscópio. Vê se me entende. Tá claro. Entendeu? O processo é esse. Obrigado. Agora, gente, aqui outra pergunta. Como as cicatrizes psicossômicas podem servir de gatilhos retrocognitivos, seção trinomiologia? Cicatriz psicossômica, vínculos mnemônicos, gatilhos retrocognitivos. O problema todo é o seguinte: a pessoa guarda dentro do psicossoma aqueles problemas que atingiram e que às vezes ainda não estão totalmente pacificados. Então é como se tivesse brasas debaixo das cinzas. Aquilo, então, isso é que nós chamamos às vezes de cicatriz. A cicatriz psicossômica tem diversas naturezas e o modo que aparece isso. Agora, isso cria vínculos mnemônicos, quer dizer, cria marcas dentro da memória da pessoa. Tem casos desses que a pessoa esconde, que ela não quer lembrar. Tem outros que ela lembra sempre que tem um processo de recorrência, que aquilo faz mal para ela. Enfim, existem os gatilhos retrocognitivos. Através disso, aquilo ali pode detonar uma lembrança
de vidas anteriores, de problema que ela esqueceu, a coisa que está sepultada, tudo vem a furo. Por isso nós estamos falando, cicatriz, vínculo e gatilho, tudo isso tem relação a coisa com o outro. Olha bem, você vai ver a coisa clara. Agora, exemplo, é só observar nesses casos, por exemplo, de assédio. Quando a pessoa começa a melhorar, às vezes ela lembra de tudo isso. Às vezes, por exemplo, dentro também de uma aura epilética, a pessoa com o tempo ela vai saber o que é, e aquilo também esclarece o problema, e quase sempre a pessoa se cura. Isso tudo tem. Como é que funciona o resgate das consciências do passado congeladas e paradas em uma determinada época com a escrita de um livro? A escrita do livro, a gente tem que ver outras pessoas lerem, ter interesse por aquele livro e dar aula sobre aquilo, porque uma pessoa que está parada no tempo, ela não vai ler direto, mas ela pode receber, através da leitura de outro, né, uma lição, uma aula, uma classe da história. Estou dentro de uma tendência suicida, o que posso fazer? No que posso recorrer para não cometer esse ato? Já que estudo há muito tempo a conscienciologia. Isso é uma parapatologia própria ou assédio? Como posso diferenciar? Não, isso é um assédio seu. Chama-se autoassédio. Quem tem tendência suicida a primeira coisa, é bobo. Você é bobo. Você não está dando valor para a sua vida. Olha em torno de você. Por que você vai acabar com o seu corpo? Depois você vai ter que voltar aqui? Primeira coisa, está cuspindo para cima. Outra coisa, suicídio é a coisa mais frustrante, frustradora e pior que tem. Porque é uma frustração total. A pessoa está tentando fugir de si mesma, e ninguém consegue fugir de si mesmo. Então o problema, companheiro, é você encarar você mesmo. Você está encantoado por você. Agora, com calma, com jeito. Qualquer coisa você me aparece aqui que eu vou fazer um zaco voltar para ver se você tem companhia. Sempre tem companhia nos casos desses. Que é gente do passado que quer que a pessoa vá para lá para chupar a energia toda da pessoa até lá. A maioria dos suicidas são assim. Agora, o problema é ver como é que a gente conserta. Nesse caso, eu também aconselharia, recomendaria a você a arranjar um ambiente tranquilo e uma ocupação útil, que você possa ajudar os outros. É só você olhar em torno de você que você vai ver que tem gente que está precisando mais do que você. Você está chorando, às vezes, de barriga cheia. Pensa bem nisso, que isso é importante em matéria de terapia. Agora, do nosso ponto de vista, se eu puder, apareça que a gente dá uma de mão. Gostaria também, não adianta a gente funcionar só à distância no caso desse. Às vezes tem que conversar para ver o no-go da pessoa, porque a distância não vai dar nada. Então o problema é cara a cara mesmo, é a melhor situação. Gostaria também que o senhor falasse um pouco mais na fatologia. No final da linha 6, de cima para baixo, na recaptura da nuance existencial esquecida. O caso todo é o seguinte: às vezes a pessoa, ela, por exemplo, conosco aqui, vamos falar o nosso trivial variado aqui, o comum da gente. Uma pessoa fez um curso intermissivo, então ela tem lá determinado detalhe ou um viés que ela às vezes esqueceu. Aquilo está sepultado. E, no entanto, às vezes é muito importante dentro do processo da PROEX, por exemplo, o problema dela. Então, às vezes, dentro do problema da lembrança, o amparador, então, dá um jeito da pessoa fazer justamente um zoom, às vezes mnemônico, só sobre aquilo. Ela, às vezes, então, vai lembrar. São essas pessoas que chegam para mim e falam assim: Valdo, eu sonhei e o negócio não sai da minha cabeça. Eu estou com a palavra tal, não sai da minha cabeça. E eu fui olhar, existe isso no dicionário. O que quer dizer isso comigo? Isso aí, às vezes, é a nuance existencial esquecida que a pessoa tem que lembrar. Agora, às vezes é difícil, porque aquela palavra, às vezes, envolve uma pessoa, envolve um acontecimento, envolve um local, envolve uma data, envolve um evento. Então, isso tudo tem que ver. Agora, é a recaptura da nuance existencial esquecida. Agora, aqui no final da terceira linha, de cima para baixo, os potenciais inatos. Potenciais inatos é isso, por exemplo. Você, por exemplo, você tem um potencial inato de comunicação violenta, que eu te conheço bem. Isso aí, o que é? Quantas vidas você está mexendo com isso? Você é da comunicação há quanto tempo? Agora, quem é da comunicação é gente da pedagogia, é gente que deu aula, é gente que fala.
Outra coisa, quem é da comunicação, que possivelmente é seu caso, se já foi advogado ou advogada antes, que é aquela pessoa que fala muito, que domina o processo. Então veja, isso é o potencial inato. Inato, ele nasceu com você. Você não vai esquecer isso. Isso é um trafor. As próximas vidas você vai usar isso ainda mais do que hoje. A pessoa que eu estou falando eu conheço bem, já estive na casa da pessoa, sei tudo como é que é. Tá? Ela é mais do que isso que eu estou falando. Eu estou falando só um pedacinho dela. Entende? Agora, ela é fora de série nisso. Então, isso são os potenciais inatos. Agora, veja. O problema maior nosso, da CCCI, inclusive o seu, é saber se você está usando os seus potenciais inatos na ordem correta. O mais sério é o primeiro, o segundo é o segundo, o terceiro é o terceiro. Como é que é? Isso aí é que é importante. Porque a maioria aqui, ó, é versátil e polivalente. Tem uns que estão usando o quinto potencial, quando os divides estão aplicando o primeiro, porque esse que é o mais importante dentro da ProEx. Isso é seríssimo, é em pensar. De modo que a ordem dos potenciais aplicados, vamos pensar isso aí que é sério. Tem lógica aí, vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando aí para responder a pergunta? Em cima dessa questão, tem a ver com a linha de abertura, isso que você acabou de falar. É, o total. E tem a ver com a abertura... Você sabe, aqui tem um monte de assunto que eu falei aqui que tem relação com a linha de abertura, eu sei. Eu não quis tocar no assunto, porque isso vai demorar quantos meses para aparecer aqui? A linha de abertura. E ela é terrível. Eu coloquei lá dados horroríveis. Quer dizer, horroroso e horrível. Mas você pode só explicar um pouquinho a questão da abertura da incubadora holomnemônica, que você tinha comentado no início, com essa, a pessoa encontrar a linha da ProEx dela, né? Como é que é essa relação? Abertura da incubadora holomnemônica. O problema todo é o seguinte, quando a pessoa ela teve o curso intermissivo, ela vem para cá. Aí ela se enrola às vezes com a família nuclear, fica com aquele processo todo, mas depois ela arranja qual é a vida dela, a profissão, a carreira, o processo todo, e ela começa a enriquecer o currículo dela. Lá pela Santa, é nessa hora que ela aparece aqui. Na hora que ela aparece aqui, então, já tem algum subsídio dentro da vivência dela e dos processos todos para mexer nessa incubadora. Ela então começa a ler os livros nossos, escuta, vai lá na parte do workshop das coisas, a dinâmica de parapsiquismo, vai no acoplementário, debate com a gente as coisas, conversa, estuda, vai ver, pergunta. Isso tudo faz aflorar, vem à tona o problema todo. Que aquilo está lá, está adormecido, e aquilo começa a abalar a pessoa. Agora, veja, é nessa hora que às vezes a pessoa também refuga. São aqueles 10, 12% da turma que às vezes refuga, porque o negócio abalou demais. Alguns desses abalaram tanto que passa algum tempo depois volta. Você já viu isso tudo acontecer aqui com a turma que chega aqui. Agora, ó, nós temos o maior biotério da paróquia, né? A CCCI aqui é um biotério. Isso aqui é um hospitalão. Sobre todos os aspectos, em matéria de ProEx, em matéria da situação, todo o tempo todo é isso. Então, vamos entender por aí que você vai começar a entender o que é incubadora. Outra coisa, você lembra um dos nomes que eu dei para o Locico? Olha lá, está escrito. Eu tenho até, tem artigo. Pois então, incubadora de Verpons com opção de cor, por causa disso. Agora veja, incubadora de Verpons, eu não estou falando que seja Verpons que eu criei, não é isso. Sim. É a pessoa que vai criar para ela. A situação é a ideia nova, aquilo que ela precisa. E ela, com o tempo, ela vai ver isso. Agora, o que eu vejo é criar o holopensene adequado para a gente potencializar ainda mais esses trabalhos. Trabalho de assistência, assim. Criar o holopensene. É isso que você tem que fazer lá. Quando você puder, fazer em Los Angeles, fazer em São Francisco, a turma fazer lá em Portugal, fazer por todo lado. Criar um ambiente. É o que eles estão tentando fazer no Rio, com aquele negócio agora que estão lá, o processo da paz, por exemplo, o laboratório da paz, tudo aquilo que eles estão estudando. A intenção é essa. Esse laboratório da paz, você depois vai lá para examinar, para ver se você está de acordo, como é que é. Já estão começando a construir o negócio.
Eu já vi, eu estou seguindo esses planos deles há muito tempo. A ideia é muito boa. Tem vários segmentos até chegar lá, muito sério, faz a pessoa pensar, sabe? É sério, vale a pena. Waldo aqui. Como funcionou na sua vida o entrosamento entre as remissões da intermissão, a retrocognição da intermissão e a retrocognição passada, das vidas anteriores aqui no intrafísico? Não, o meu problema, eu sempre tive um problema e parece que todo mundo tem. Cara, eu não sei se é todo mundo, mas com o estudo que eu fiz, parece que isso aí pega todo mundo. É o problema de você localizar, dentro da cronologia, onde é que for cada coisa dessa. Entende? Porque você, às vezes, você sabe, a essência do assunto, você sempre sabe. Mas agora, por exemplo, você localizar, para depois tirar partido das ilações, as conclusões, as referências, aquilo pegou o quê? Houve estilhaço com quem? Com onde? De que modo? Isso, às vezes, é que é o difícil. Agora, o que se passa comigo? Eu comecei nessa vida muito cedo. E outra coisa, criança fala tudo a verdade, ela não esconde nada. Isso me ajudou demais. Eu falei as verdades para minha mãe, falei as verdades para meu pai. Depois que apareceu lá aquele sargento, falei a verdade para essa Dona Maria, a Maria Paiva lá, o negócio todo. Falei também as verdades todas. Aquilo, eles não tinham por onde esconder. Então, não tinha por onde também de falar, menino, isso tudo é ilusão, deixa disso. Isso foi só no início. Quando eles viram que o negócio era sério, eles começaram a me ouvir. Agora aí, depois eu tive aula de moral cristã, aquele negócio todo, comecei a estudar o processo parapsíquico, vi os negócios dentro das aulas do centro espírita, aquilo me ajudou. Mas a coisa mais séria mesmo foi o processo de assédio que o meu pai tinha. E que eu, com o passar do tempo, fui participando daquilo. Isso tudo me ajudou muito. Você está entendendo? Agora, eu vi o que era da agora e o que não era. Outra coisa, criança ainda tem uma memória muito curta, né? Eu estou falando, memória curta do ponto de vista da cronêmica. É muito curta, é muito pequena, ela é pequenininha. Então, é fácil. Eu podia guardar aquilo tudo. Quando eu comecei cedo, isso me ajudou demais. Você está entendendo? Agora, o problema é o seguinte, eu sempre anotava tudo. Eu queria, lá pelas tantas, que eu queria ter uma ideia seguinte. Qual é o mapa mundi do passado da gente? Eu sempre pensava nisso, o mapa mundi. Naquela ocasião se falava muito em mapa mundi. Hoje não se fala tanto nisso. Mas se fala no negócio do Atlas, né, Universal, Atlas não sei o quê. Então, eu olhava o mapa mundi e falava assim, olha, será que eu vivi uma vida que eu não viajei? Aonde que é que eu lembro disso? Por que é que teve isso? Aí eu começava a pensar, se eu viajei muito, essas lembranças todas podem ser uma coisa recente. Entende? Que eu viajei, eu lembro desse lugar, lembro daquele, tudo uma vida só. Então, esse era um dos maiores problemas meus, era localizar, dentro da cronêmica, da cronologia, o que era de uma vida, o que era de outra, ou o que era daquela mesma vida. Agora, quais são os macetes que você tem para isso? É ver as suas sensações, as suas vivências que você tem em relação com os personagens daquilo que você lembra. Aí eu começava a ver, não, esse personagem é aquele, não tem jeito, é o mesmo. Então é a mesma vida. Mas aí não, esse personagem é outro. Você está entendendo? É outra vida. Então os personagens já mostravam, esses personagens, eles já mostravam que tinha outra vida, que o negócio não era aquele. Agora, outra coisa. É muito difícil, às vezes, da gente guardar nomes, números e indicações de algarismo e letra. Eu, então, começava a anotar isso tudo para não perder nada, onde eu pudesse ver. E, com o passar do tempo, o processo da projeção me ajudava nisso. Que eu via o que é que eu poderia auscultar na simulcognição. Quer dizer, por exemplo, eu saio daqui, no meu corpo, e vou ver uma coisa, eu vou ver um negócio hoje, 2009. Você está entendendo? Então eu começava a comparar com o que era antes. Agora, por exemplo, eu chegava no lugar e já sabia onde é que eu estive. E olhava, e daí a pouco aquilo mudava tudo, eu falava assim, não, isso aqui já não é mais aqui. Então, essas coisas todas eu começava a notar tudo. Lá pelas tantas eu comecei a ter convicção de alguns fatos, que aquilo começou a ficar indiscutível para mim. Então eu comecei a colocar as orientações do processo da retrocognição de tudo que eu tinha. Como é que era?
Não, isso aqui eu admito, isso aqui não, isso aqui pode ser, isso aqui não, isso aqui estou na dúvida, isso aqui não interessa. Então eu deixava stand-by para estudar, até que as coisas ficaram claras. Foi aí que eu descobri que tinha um pedaço que eu não lembrava de nada. E eu falei assim, será que tem alguma coisa que eu errei? Eu estou sepultando o negócio, estou escondendo o que era, mas não era. Porque aquilo era secundário pelas coisas que eu estava fazendo. Agora, outra coisa. Eu demorei um bocado, foi só quando eu cheguei na puberdade, que eu vi que eu era assistido por aquilo tudo. Porque eu não via a assistência direta. Porque a hora que você envolve no transe, principalmente se o transe ele é extrafísico, você fica totalmente envolvido com aquilo. Não dá para estar percebendo tudo. Você não tem divisão de uma para-atenção. Você está entendendo? A para-divisão da para-atenção. Isso aí é só quando você está com muita lucidez. Se há um processo de interferência com a pressão, uma força que te leva para entrar no estado de transe, você não capta esses detalhes. Então, o problema todo é o seguinte, eu custei a ver que sempre tinha alguém que estava ajudando. Você está entendendo como é que é? Devido ao trabalho. Agora, eu procurava sempre jamais ir contra ninguém. Nunca tinha má intenção. Isso foi uma orientação que eu tive desde o início, mesmo antes da minha psicografia. Então, por exemplo, eu vi uma coisa, e via que fulano foi fulano, e que tinha isso, quer dizer que aquela pessoa tem um problema seríssimo. Eu preciso ter cuidado com ela. O negócio aí é por causa disso. Mas eu não chegava e expunha o negócio contra a pessoa. Você está entendendo como é que é? Aquilo era negativo. Eu sabia disso. Então, a coisa mais séria que eu levava em consideração era segurar a parte que hoje nós estamos chamando aí de cosmoética, para sustentar o problema de uma maneira ilibada, com hombridade, com dignidade, que isso eu considero seríssimo. Agora, nesses fenômenos todos, com o passar do tempo, eu vi que isso era a base de tudo. Se uma pessoa, por exemplo, hoje, eu com a minha experiência, eu veterano dessas coisas, se eu pensar mal dos outros em qualquer coisa, eu vou receber o revertério disso 2, 3 vezes pior do que aquilo que eu pensei. Isso é a regra. É tanto que quando eu tive aquele acidente, eu falei assim, gente, eu não pensei mal de ninguém, eu não fiz nada de mal, por que aconteceu? Aí era um negócio do serviço com o passado. Você está entendendo? O acidente que eu tive, que nem eu, nem o motorista, não tivemos culpa de nada aqui, ninguém estava fazendo nada errado, não havia má intenção em nada, nós estávamos a serviço. Ou aquilo foi um acidente de trabalho, como é que fica? Você está entendendo? Então, mas eu começava a indagar de mim mesmo. Mãe, onde errei? Você está entendendo? Para ver como é que era, mas não tinha nada. Então, o problema é o passado com o serviço que nós estávamos fazendo. Precisava daquilo, sei lá, né? Tem vezes que mesmo que está tudo certo, o acidente é inevitável, então. Às vezes é. Agora, olha, eu enfrento tudo. Foi o que eu fiz lá, que eu enfrentei. Que eu tive até aviso para não ir, mas eu falei, não, eu vou, porque senão vai ser pior. Eu não me arrependi de nada. Depois desses anos todos, ó, não arrependi de nada. Tem que haver muita Foi o melhor que eu fiz. Entende? Agora, eu ainda vou ver alguns detalhes disso, né? Quando eu dessomar, eu quero ver, com toda a curiosidade técnica. Vamos examinar por quê, de que modo. Por exemplo, eu quero saber quem é que foi aquele motorista, eu quero ajudá-lo. Ele possivelmente não existe mais, porque eu vi que ele já tinha uma certa idade. Naquela ocasião eu tinha 38 anos. Ele já devia ter uns 50 e tantos, e já faz mais de 30. Possivelmente, ele, motorista, ele não deve ter vivido aí mais de 100 anos, para estar vivo hoje. Para mim, ele já dessomou, mas agora eu nunca o vi. Mas eu quero ir atrás, quero ajudar. Porque isso tudo tem relação comigo. Outra coisa também, o motorista que estava comigo, ele também é uma grande personalidade, todo mundo gostava demais dele. Esse também eu não sei nem se ele está vivo, mas já faz muitos anos. Isso tudo a gente vai ver. Então, ó, vocês todos se preparam para uma coisa. Na intermissão, tudo isso que vocês estão fazendo vai dar filhote, vai dar dividendo. Eu estou falando de dividendo, eu não falei que vai dar prejuízo, tá? Dividendo. Tá certo? É isso que eu desejo para todos, dividendos para todos. Mas fala, você quer falar? Na sua sequência de vidas, existe algum período predominante que nós da CCCI aparecemos mais? Ou... Como assim?
Existe algum... o seu contato conosco da CCCI aparece predominantemente algum período da Socerex? Nos últimos 200 anos. Nos últimos 200 anos. Agora, foi mais intenso. E houve uma intensidade maior nesse período que a gente chama de século XIX. A coisa mais brava foi por aí. Agora, muita coisa não foi por causa de vocês ou por causa do povo, foi por causa de mim. Porque eu já estava um pouco mais maduro para fazer as coisas. Hein? Com o processo todo para saber como é que era e tal. Hein? Isso aí me ajudou. A conclusão, nós todos estamos em desenvolvimento. Ninguém é dono da bola preta. Está entendendo? Nós temos todas as bolas na mão, depende do que a gente está fazendo. Agora, ninguém é perfeito. Todo mundo precisa de mais alguma coisa. Escuta, eu acho que eu tenho que passar para você, está no seu horário, não é isso? Hoje é bom você falar que são 2 últimos verbetes da listagem. Então, um é para amanhã e o outro é para depois da manhã. Agora, depois de amanhã, nós vamos fazer uma eleição e eu vou trazer 20 novos verbetes, tá certo? De modo que, vamos nessa. Obrigado. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 15 votos online, 13 perguntas respondidas pelo professor Waldo, 20 perguntas presenciais, 132 pessoas assinaram no livro de presenças e 27 praticantes da técnica de Invexis. Logo dos verbetes, vamos ter 4 recados: Luiz Mineiro, a Côncios, a Unicim, Cláudio Garcia e a Complementário. Os verbetes, a eleição é para amanhã e para segunda. São 2, Indústria Paralela e Técnica. Oi, pessoal. Nós queríamos convidar vocês e lembrar vocês de que amanhã vamos ter uma apresentação da Austrália no discernimento. Então, vai ser no discernimento, às 7 da noite, e é R$5. Então, a Jack aqui da Austrália, que vai ficar outros 5 meses aqui com vocês, vai convidar aí em inglês. Oi, this is just a reminder that there's a presentation on conscientiology and Australia this Sunday, tomorrow evening. We'll be discussing the Aboriginal culture, the history, modern culture, geography. A movie will be shown, 10 Canoes, and some Australian snacks will be provided. I hope to see you guys there. Thank you. Só traduzindo pouquinho, eles vão falar aí da Austrália, da cultura, dos nativos, dos aborígenes, inclusive da conscienciologia lá, e também vão passar um filme que se chama 10 Canoas, que ganhou o prêmio de Cannes no 2006 como melhor filme. Também vai ter umas bolachas e chocolate aí que eles trouxeram da Austrália, o que deu para trazer na mala, então não vai ser janta. Então, só vão ser algumas coisinhas ali para que vocês experimentem aí coisas da Austrália. E isso em relação à atividade. No discernimento, amanhã às 7, R$5. Mas uma coisa que eu queria falar aqui da Jackie, que ela está muito agradecida, que as pessoas falam inglês com ela, mas ela gostaria, se de vez em quando alguém falasse português, para que ela possa também aprender português. Tá bom? Obrigado. Pessoal, boa tarde. A gente gostaria de convidar todos para a reunião do colegiado de intercooperação da Unicim, que vai acontecer amanhã, domingo, a partir das 15 horas. A pauta é a indicação e a eleição do novo secretário-geral da Unicim. É importante a participação de todos, porque nesse colegiado, cada consim presente tem direito a voz e voto. Então, nessa função é importante que a gente vá, discuta, debata, não só a indicação, mas também a proposta de trabalho do secretário-geral, desse novo grupo que vai estar aí coordenando no Unicim nos próximos anos. Ok? Contamos com a participação de todos. Obrigado.
Pessoal, gostaria de convidar vocês para participar do próximo acoplamentário, que vai acontecer na semana que vem, sexta, sábado e domingo, 9, 10 e 11 de janeiro. O tema que nós estaremos discutindo e desenvolvendo será amparadores. Então, para quem quer aproximação maior, entender mais como fazer o processo de aproximação com os amparadores, vale a pena a discussão e o debate. Professor Mário Oliveira e o professor Pedro Fernandes serão nossos opicons. Estão todos convidados. A quem se interessar, por favor, dirijam-se à recepção do CAEC. Muito obrigada. Ganhou o verbete técnica com 46 votos e para a segunda, indústria paralela. Boa tarde.